Olá, sejam bem-vindos a mais um Beats Podcast. Hoje, mais uma vez, com uma visita ilustre. É um gaúcho, mas que já mora em São Paulo há muito tempo, é isso? Isso. Leandro Torres, empreendedor aí do mundo das tecnologias, do mundo tecnológico aí, é isso mesmo também? Isso aí. Deu uma firulada um pouco, Isso, né, Leandro? Isso. E hoje ele tá aqui para bater um papo, aquele papo descontraído que vocês já conhecem do Beats Podcast e sempre dando o kick-off, nosso pontapé inicial, com a célebre pergunta: quem é o Leandro na fila do pão, do pãozinho brasileiro aí? Conta pra gente um pouco, Leandro. Seja bem-vindo aí mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Obrigado mesmo. Eu sou gaúcho de nascimento, como tu colocastes, né? Assim, em Porto Alegre. Hoje tenho 51... sotaque não nega. Não nega. Tenho 51 anos. Sou casado com a Andréia, tenho um filho de 16 anos, que é o Roberto. Hoje eu estou como empresário de empresa de tecnologia, mas no começo não foi assim, né? Nem comecei a minha trajetória na área de tecnologia em si. Uhum. Como que o Leandro foi parar nesse mundo tecnológico? Isso. Vai falar, eu sou formado em história. Não, sou formado em matemática. Olha, tá perto, pelo menos. Perto, vai, beleza. Tá perto, passou isso. perto. Isso. Na verdade, a gente foi criado pelos nossos pais, né? Tanto eu como as duas irmãs, num ambiente simples, vamos dizer assim, né? Apartamento alugado, sem carro. A única viagem internacional que eu tinha feito até os 20 anos era de ônibus até Paraguai para comprar fita TDK, sabe? Ali. Esse tipo de coisa. Só que desde o começo eu gostava da área da tecnologia. Tinha um tio meu que tinha um computador lá, um TK-85 na época. Depois eu vi um CP400, computadores da época. Meu pai também, ele acabou enveredando pela área da tecnologia. Ele trabalhava como operador no CPD, Centro de Processamento de Dados da Rede Ferroviária Federal, Legal. lá no Rio Grande do Sul, uma empresa que não existe mais, pública que não existe mais. Uhum. E aí eu já tinha ido quando criança lá ver o CPD, assim coisas desse teor, assim, mas já nunca... traz aquela memória. Já traz, que encanta um pouco. Isso. Daí eu tinha feito um curso de datilografia. Olha que eu fiz esse daí. Então, hoje o pessoal não sabe o que é isso, sabe né? Que é. Hoje todo mundo cata milho. Todos nós fizemos, eu e minhas duas irmãs, mas elas desistiram, não chegaram no final lá e eu cheguei no final. Eu tenho até o certificado, só que eu vou fazer com isso até hoje, mas tem. E aí, quando eu estava numa idade ali dos 17 anos, lá encerrando o ensino médio, precisava trabalhar, né? Aí meu pai, pelos contatos que ele tinha lá no CPD, lá da Rede Ferroviária Federal, e com o pessoal da IBM, naquela época todo mundo tinha mainframe, né, da IBM. Sim. E aí um dos analistas da IBM, que depois futuramente virou meu colega, que eu vou chegar lá, Flávio Fermi, ele chegou e disse, olha, tem um dos clientes nossos que está procurando lá digitador noturno. Já que teu filho fez o curso aí de datilografia, que está próximo. Valeu. Quem sabe ele não vai lá, né? Daí eu fui, era uma empresa chamada CK Informática, nem sei se existe mais, que pertencia a um grupo que fabricava fraldas. Entendi. Naquela época não tinha... Estavam recém chegando no Brasil plataformas baixas de computação, o computador pessoal estava acabando de ser inventado, né, popularizado. Não era normal. Então todo mundo tinha mainframe. Desculpe, eu Cara, isso 91... Só para contextualizar. 90, 91, Legal. E aí eu fui lá e me contrataram para ser digitador noturno. Então comecei trabalhando de noite e logo na sequência... essa empresa que tinha um mainframe, eles estavam querendo fazer um downsize desse mainframe já naquela época. Tinham comprado um servidor de médio porte, acho que rodava Unix na época. Sim. E aí me contrataram para ser estagiário nessa empresa. Daí, de fato, eu comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia. Já com a missão de reduzir essa máquina. Isso. Mas era outra época, né, João? Tipo... eu, assim, nunca fiz curso de inglês, mas tinha uma certa facilidade na leitura do inglês, principalmente no inglês técnico. E é uma época onde os livros de tecnologia ficavam presos em armários. O pessoal também não tem essa noção hoje, né? Não tinha nada de Google, não, nada disso. Ficava tudo fechado à chave, só os analistas mesmo que programavam em COBOL e faziam a operação do mainframe que tinham acesso. Então, foi meio que natural eu assumir algumas coisas ali, junto com outros colegas que estavam na empresa. Sim. Aí foi bem bacana, só que também ali era uma empresa que, sei lá, tinha 3, 4 funcionários. A empresa era limitado. Não tinha muito para onde crescer. Aí a minha própria chefe na época disse, ó, Leandro, a gente pode te efetivar, mas o cenário que tu tá vendo é esse.
Só que o pessoal da IBM me comentou que estão abrindo um estágio na IBM. Dentro da IBM. Dentro da IBM, e assim, eu acho que tu tem um perfil. Ela que me deu a dica até. Aí eu fui, me inscrevi nesse estágio na IBM, e aí eu entrei na área de tecnologia de fato e segui. E é interessante que onde eu morava, para ir pegar o ônibus para ir até o meu colégio, que eu fiz o segundo grau. Isso no Rio Grande do Sul já tudo Porto Alegre, tá por aqui. Tudo Não, Porto Alegre. Daí eu passava sempre na frente do prédio da IBM, sempre via aqueles carrões entrando, o pessoal de terno e gravata, aquela sabe? Um prédio chique. Impecável. Isso, muito bacana. E aí depois, para tu ver, anos depois, eu acabei, de tanto passar ali na frente, consegui entrar lá como estágio, né? Legal. Então a IBM naquela época, ela estava fazendo essa transição de vender poucos mainframes, vamos dizer, no mundo, para vender muita plataforma média e baixa. Pessoal ali, né? Isso. Então eles começaram a criar, então expandir a sua área de análise e de vendas, trazendo novas pessoas. Então quando eu entrei, eu já não entrei para trabalhar com mainframe, eu entrei para trabalhar com plataforma médias, que nós chamamos. Na época, uma tecnologia chamada RISC 6000, que rodava em Unix da IBM, que é o AIX. E para com uma plataforma baixa mesmo, servidores rodando Intel, e que rodava um sistema operacional que nem existe mais também, chamado OS2, que era um primeiro sistema operacional multitarefa que tinha na época, né? Era na época que tinha Windows NT, sabe? Que não era multitask, porque rodava em cima do DOS e tudo. Era uma outra época. Isso. Aí eu me estabeleci num lugar lá na IBM chamado Porting Center. Que fazia o que exatamente? Quando um cliente ele tinha a intenção de migrar as suas aplicações, por exemplo, tirar do mainframe, migrar para uma plataforma baixa, ou mesmo ele já começou a existir, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas já começaram a chegar no Brasil os ERPs, né? Que são grandes sistemas que é onde fluem todos os dados da empresa. De uma empresa. Isso, e eles, então a IBM queria que esses sistemas rodassem também nessa plataforma média, dentro da máquina rodando deles. o sistema operacional AIX, né? Então, quando o cliente ia testar essa aplicação, ele ia nesse lugar chamado Porting Center, que tinha um monte de equipamentos lá. Então, para mim, foi tipo playground para mim, né? Basicamente, era o laboratório ali para venda de novos equipamentos para o cliente. Isso. De testes. Tu validava isso, perfeito. O cliente testava para ver se funcionava, testou, daí é uma questão comercial. Leva dele. Embora quantas ele ia comprar no final das contas ali. E daí eu comecei a estudar então essa plataforma chamada RISC 6000 e comecei a me especializar nessa que rodava o sistema operacional OS2, né? Tinha uma briga na época lá de... o Windows começou a querer pegar essa área de servidor de arquivos, vamos chamar assim, que na época era dominada por Novell Network. E aí a IBM corria por fora com essa plataforma rodava OS2. Essa plataforma baixa rodava também o banco de dados DB2, ela rodava uma solução de backup centralizado que depois eu me especializei, que veio do mainframe, chamada ADSM, que depois virou... TSM, Tivoli Storage Manager, sabe, backup centralizado de grandes volumes de dados, com robôs gigantes, com fitas. Então era controlado também por esse sistema operacional. Coisa que a galera só conhece por filme. Isso, exatamente. Mas daí, em paralelo, eu tinha passado na faculdade num curso na URGS chamado Matemática Aplicada à Computação. Então eu tinha bastante matemática e tinha também computação. Então lá eu aprendi Fortran, Pascal, sabe? Esse tipo já de coisa. Tinha todo a veia da programação ali. Sim. Seria como uma ciência da computação hoje, uma engenharia da computação. Já tinha análise de sistemas, né? O curso de análise de sistemas, e aí eles criaram esse curso que era um curso assim, tu vai ter desafios na tecnologia, e aí tu vai utilizar a matemática para que teu código seja menor. Em vez de tu fazer algo, por exemplo, de interação, com 1000 interações ali para descobrir alguma coisa, quem sabe tu conhece um pouco mais de matemática, e hoje a gente vê isso voltando com inteligência artificial, né? Usando muito isso. Isso. E aí tu já usa a matemática para encurtar o teu código depois e tu tem um custo computacional muito menor. Então foi um curso bem bacana, acho que foi o primeiro ano que eles rodaram esse curso, que eu estava lá. E só que daí o destino acaba agindo, né? A gente programa tudo direitinho na vida da gente, né? Vai lá e diz, eu vou ter tantos filhos, eu vou morar em tal lugar, eu vou fazer isso. Cara, no final a vida vem e é que aconteceu. A IBM, por essa questão de começar a ter mais gente para vender e mais gente para entregar essas soluções que estavam chegando, ela tomou a decisão no mundo todo de criar uma área de canais. Aí eu mais 4 amigos que trabalhávamos na área de análise lá de sistemas da IBM, porque naquela época também o pessoal hoje
quando vê essas áreas de grandes empresas, é muito segmentada. Então tem um fulano que trabalha com segurança, ciclano trabalha com Só com uma networking. área fechada Não, ali, cara né? lá, assim, ou tu era vendedor ou tu era cara de análise, entendeu? Uhum. Então, na análise de sistemas, lá no pessoal que era da cozinha, vamos chamar assim, onde eu tava, Aham. cara, tu tinha que conhecer redes, tu tinha que conhecer vários sabores de sistema operacional. Hoje não, hoje Tinha o cara se isso. especializa só em Isso. uma coisa É, e faz tudo daquilo. Faz né? sentido até porque o Aham. mercado cresceu muito de tecnologia, né? O Brasil é o 10º. Acho que é impossível hoje você ser um especialista em tudo que Isso. existe também. É, né? mas naquele momento era possível. Era possível. Então, o que aconteceu? A gente viu uma oportunidade de sair da IBM, e lembre-se, eu era estagiário da IBM ainda. Aham. Aí não tinha efetivado, né? Não, aí 2 anos, né, que do estágio, aí poderia ser efetivado. Bem quando eu estava chegando lá nesses 2 anos, Sim. surgiu essa oportunidade de a gente sair e montar uma empresa, que foi a minha primeira empresa, que existe até hoje, se chama Service IT Solutions, está fazendo 30 anos agora esse ano. Legal. Então a gente saiu Qual e... que era o sonho quando vocês decidiram montar essa empresa? Que vocês queriam resolver ou fazer que ninguém fazia ali, cara? Cara, na verdade, estava começando a ter uma adoção maciça do SAP no mercado. Sim. E essa plataforma que nós éramos especializados era uma alternativa muito boa para isso. Então, o nosso objetivo inicial, assim como empresa, era se posicionar como um parceiro de qualidade da IBM para entregar essa infraestrutura que um sistema como esse que o SAP precisaria, tá? Aham. Então, E aí, então a gente começou a empresa em agosto de 95 e éramos inicialmente 4 sócios, depois mais para frente, em 97, entrou um quinto, quando a gente expandiu para São Paulo. Mas foi engraçado que eu saí por uma porta com o crachá IBM, deixei meu crachá da IBM, na verdade, e entrei com o crachá da empresa, que era Service, no prestando mesmo prédio. serviço ali no mesmo lugar. O próprio pessoal da IBM nos acolheu, a gente ficou numa salinha lá dentro do prédio da IBM. Legal. E a gente já começou com uma pegada, que é uma pegada que eu acabei levando para as demais empresas, que é começar a investir em novos talentos. Então já começamos a contratar galera para fazer estágio na nossa empresa, e a gente começou a passar o conhecimento que nós estávamos aprendendo para... Era a época no começo, né? Tu faz tudo, né? O boom da informatização Isso. e todo mundo fazendo tudo. Fazendo ali. tudo. Então eu atendi algumas contas, eu implementava as soluções que eu conhecia, e a mesma coisa os meus sócios. Quando a gente conseguiu, então, contratar já pessoas, a gente foi dando oportunidade de estágio, formando dentro de casa, porque sempre eram tecnologias que não tinham conhecimento no mercado, tipo, agora eu quero contratar um fulano sênior. Cara, não tem. Ou custaria um absurdo. Não. Você ter que importar Isso, o cara de algum importar. lugar. Aí, Que não era o nosso caso, que estava começando, né? Sim. Cara, mas tivemos sempre muita... A sorte acompanha o trabalho, como dizem, né? Então, em 95, então, a gente abriu empresa. Em 96, a própria IBM nos convidou para atender alguns clientes em Curitiba, Legal. no Paraná. Daí nós abrimos uma empresa lá, uma filial. E em 97, nos convidaram para a gente atender alguns clientes em São Paulo. Aí um sócio foi se mudando para cada lugar. E aí, em Curitiba a gente tinha encontrado um sócio local, que tinha ganho um pedaço da empresa de Curitiba. Já tinha uma infraestrutura ali. E aí, como estava falando do destino, né? O que aconteceu? Essa pessoa, que a gente fina pra caramba, não deu muito certo. Em São Paulo. Não, em Curitiba, perdão. E aí meus sócios me convidaram para me mudar para Curitiba. Aquele famoso, por que você não vai lá para Curitiba? Tu tá aí, eu era o único solteiro ali, sabe? Tava Aí começando a namorar minha esposa na época. E aí eu topei, para mim foi uma experiência incrível, eu adorei morar em Curitiba. Tem muita gente que fala que o curitibano não é receptivo, cara, tem que ir para Curitiba, então. Bem gostoso. Maravilhoso. E ali de Curitiba eu atendia também Joinville, que para quem não conhece é 1 hora de carro ali. E também daí tu tem que ir de avião, né, mais fácil. Eu atendia também Londrina e Cascavel. E aí foi bom porque daí eu fazia tudo ali praticamente, realmente atendimento ao cliente, as soluções que eu conhecia, eu implementava. E o foco de vocês era a indústria, e ali a gente sempre teve muitas indústrias. Né? Tanto a parte financeira, HSBC, que estava lá, o Bamerindos, ou a Telepar da vida, né, com telecomunicações. Tinha uma Sercontel Londrina, sabe? Spaipa, que é um distribuidor de Coca-Cola, Furukawa, que fabrica fibra, né? Sim. Né? Fibra ótica. Então, assim, sempre indústria e sempre vendendo soluções, assim, para rodar esses ambientes complexos, sistemas complexos dos clientes, né? Legal. Então, foi uma fase muito boa. Fiz grandes amigos lá. A IBM também lá sempre nos recebia muito bem. A gente não tinha escritório. Então, a gente ia pro prédio da IBM e trabalhava lá um pouco, né? Não tinha ainda esse conceito de coworking assim tão fácil. Mas era não tem hoje. Sei lá, uma prévia de um cowork, assim, basicamente, mas dentro da IBM. Dentro da IBM, o cowork sem ser cobrado, vamos dizer assim.
o embrião da IBM ali dentro. Isso. Mas eles dependiam de você, teoricamente, né? Porque cara, dependência... Um tava ajudando o outro, acho que a palavra, né? Que vocês que implantavam a solução deles, eles teoricamente só queriam vender ali a máquina, o sistema deles. Uma empresa grande, assim como a IBM, daí tu vê isso com outras, né? IBM, Oracle, sei lá, MC, todas as empresas grandes. Geralmente ele tem um papel, uma pessoa de vendas que faz o papel de executivo de conta, ou seja, ele está virado para o cliente. Sim. Aí o cliente, quando tem uma necessidade, ele vira para dentro de casa. Daí, quando ele vai para dentro de casa, uma alternativa era usar a gente para ajudar quando a mostrar a ele não tinha solução. ali dentro de casa. Ali. Isso, fazer o trabalho de pré-vendas. Então a gente era muito conectado, assim, né? Legal. Só que daí começou a crescer o negócio em São Paulo por motivos óbvios, né? Onde está o boom tecnológico no Brasil. Aí os meus sócios me convidaram, que estavam em São Paulo, me convidaram a vir para São Paulo, né? E aí eu me mudei novamente, isso foi final de 99. Até foi um dia meio estranho que eu demorei para sair de Curitiba, assim. E aí quando eu saí, tava chovendo um monte. Aí eu vim pela estrada, daí, cara, um morcego caiu no meu carro. Daí sabe quando tu tá limpador do para-brisa, assim, na tempestade, e o morcego vinha, assim, toda hora. Eu falei, cara, será que isso é um bom sinal, né? E ali a chuva pega forte naquela estrada. Pega forte, Tem umas serrinhas ali para chegar em São Paulo, tem que estar esperto. E aí tu entra pela Francisco Morato, em São Paulo, que não é uma das ruas umas avenidas mais bonitas de São Paulo, né? Mas enfim, deu tudo certo. Tudo para assustar. Tudo para assustar. Mas foi um bom presságio, né? Tô sendo muito feliz em São Paulo, desde o começo. E aí foi isso. Daí eles me chamaram, meus sócios, para eu focar mais na parte de serviços, né? Então aí ficaram 2 sócios no Rio Grande do Sul e 3 sócios ficaram em São Paulo. Na mesma empresa o tempo todo. E aí a gente fez uma outra coisa também que virou um marco também na minha trajetória profissional, sempre dá oportunidade para quem está em casa. Então, quando eu saí de Curitiba, a gente pegou um dos nossos melhores analistas e ofereceu para ele ir para Curitiba. Que ele está até hoje, montou família lá e tudo está bem estabelecido. Então, isso também é outra coisa que eu sempre procurei seguir nas empresas, né? Apoiar esse crescimento interno das empresas. Porque senão tu traz a pessoa e tu começa a botar a gente em cima, tu tira a pista de quem tá embaixo, entendeu? Acho que o sonho ali de todo mundo que entra para o negócio pelo menos na nossa época, né? Hoje em dia, acho que a juventude está um pouco mais imediatista, né? Já querem entrar em um cargo... quer ser o gerente já, né? Já quer entrar gerente e tudo mais, mas acho que da nossa época, da maioria das pessoas tinha esse sonho de ter uma escada para subir. Isso, ter pista, né? O único momento que se desanimava é quando você via, tipo, acho que daqui não vai mais para lugar nenhum, ou tem um limitante muito grande para subir ali. Às vezes eu sou um crítico com plano de carreira, né? Eu fiz nas minhas empresas, até quando tu chega a partir de uma certa quantidade de colaboradores, fica quase como meio obrigatório, né? É que na prática, quando tu cria a empresa, tu não sabe todas as posições que vão estar disponíveis. Não, todo mundo faz tudo, né? Como que você vai... Não, por eu dar um exemplo para ti. Depois eu vou chegar lá, mas minha segunda empresa que eu abri, depois de uns anos nós criamos uma área de inovação, uma coisa que eu não tinha visto no começo. Então eu não poderia, num plano de carreira no início, dizer que aquilo é uma possibilidade. O trabalho de cada um, ele vai motivando, vai criando esses espaços que tu vai se movimentando. É claro que tu tem que tanto identificar o perfil de cada um e tu dar um norte, assim, mas é no dia a dia que as oportunidades vão se concretizando dessa forma. Faz todo sentido. Porque daí, às vezes, o cara faz tudo no plano de carreira, ele vai lá e reclama pro gestor que não deu oportunidade. Cara, mas não tem oportunidade. A oportunidade não cresceu como a gente imaginava. Né? Às vezes não deu certo, né? A gente só imaginou que daria certo. Não tem esse viés aí. O plano de carreira é uma probabilidade, ela não é uma certeza, isso que eu queria dizer, sabe? Mas tem que ter, claro, a gente faz. Mas daí, só para encurtar a história... E aí eu acabei me desenvolvendo aqui em São Paulo, e daí, então, desde os anos 2000, final de 99, 2000, eu tô aqui. E aí eu fiquei na empresa, o negócio cresceu bastante, a gente não só continuou vendendo infraestrutura para os clientes de tecnologia que nós chamamos... Ainda com a IBM parceira em 2000? Depois a gente foi abrindo, né? Em 2001 entrou a VMware. A VMware é uma ferramenta de virtualização que está por trás de toda essa estratégia de nuvem e tal, já ouvi dizer, já. Isso. Então a VMware depois foi comprada por uma empresa especializada em storage, servidor de storage, que é a MC. Talvez os puristas me condenem aqui porque ela faz mais coisa, mas assim... E depois a Dell comprou a EMC. Então, no final, a VMware hoje é da Dell. Dell. Mas daí a VMware...
Porque o que acontece, né? Essa história de virtualização de servidores é algo que vem desde o mainframe, só que não estava disponível nas plataformas baixas. Porque até então, quando um cliente ia, ele planejava lá, ó, nós vamos lançar uma campanha de vendas, por exemplo, Sim. e nós precisamos, então, rodar esse sistema e eu preciso de um ambiente de infraestrutura para isso. Preciso esses servidores, esse ambiente de armazenamento de dados, eu tenho que fazer a cópia de segurança, né, um backup das minhas informações dessa forma. Só que como ele não sabe exatamente qual vai ser a aceitação do público daquele produto que ele está vendendo ao serviço, ele acaba dimensionando aquela máquina que ele vai comprar pelo pico. Só que, às vezes, na prática, ele não usa. Então, Nunca ele acaba chega, usando não. 10%. Tinha uns números lá na época que a média de ocupação computacional de servidores, de processamento, era menos de 10%. O cara tinha comprado. Sempre superestimado Isso. ali a compra. Para segurança, tu superestima, né? Tu não pode depois dizer pro cara de negócio que, pô, foi mal, dimensionei errado. Perdeu o negócio porque o isso. servidor não deu conta. Isso. Aí os clientes, então, tinham o costume de comprar não só um servidor superdimensionado, mas 3. Que ele comprava mais com um, redundância. que ficava ali fazendo o que nós chamamos de alta disponibilidade e redundância. Né? E aí, caso tivesse um problema naquele site, tu tinha um site de backup no outro lugar, que é onde tu passaria esse processamento se fosse necessário. E aí, quando entrou a virtualização, ela ajudou muitos clientes, porque na mesma máquina física, tu consegue rodar vários sistemas ao mesmo tempo. A máquina virtual, então tu cria várias máquinas virtuais, e cada máquina virtual, cada sistema que está rodando uma máquina virtual, ele acha que a máquina é dele. É dele. Ele não sabe que ele tem um vizinho ali. Isso. Então, é um meio onde tu instala, em cada máquina virtual, tu instala o sistema operacional que tu quiser e tu configura os settings mais adequados para a aplicação que tu vai rodar tem ali. A liberdade total ali. Hoje em dia, quando tu tem essa parte de virtualização mais ligada em Kubernetes, etc., que são coisas mais modernas, tu já tem um único sistema operacional e tu tem uma máquina virtual em cima rodando no mesmo, o teu sistema compartilhando esse mesmo sistema operacional. Tá? É um outro approach um pouco diferente. Mas, enfim, no começo, então a VMware veio com tudo para o Brasil. A gente foi um dos primeiros distribuidores da VMware no Brasil. A HSBC queria e aí nos contactou. Vocês não trabalham com isso? A gente foi atrás, o meu sócio até, Daniel. Sim. E aí, daí entrou uma figura aí nessa história chamada Javier Carrion, que é um espanhol que mora em Washington, e ele é contratado para as empresas para trazer as empresas para outros lugares, então para levar as empresas para outros lugares, perdão. Então ele tinha sido contratado casualmente pela VMware para levar a VMware para a América Latina. Então ele veio no Brasil e a gente fez a parceria com a VMware, começou a distribuir, na época existia esse modelo de distribuição. O distribuidor exclusivo Isso, da VMware. Desculpe, nós éramos revenda, tá? Revenda. Depois ela começou a trabalhar com distribuidores e depois ela estabeleceu também. Enfim, e aí a gente começou a trabalhar com VMware, pegando o gancho aqui, depois a gente acabou expandindo para a própria MC, na parte de storage, depois a gente acabou abrindo também um leque para banco de dados, que era o Oracle. Legal. Então a gente abriu o portfólio, dando um conforto para o cliente de que quando ele chegasse, a gente teria a solução que ele precisa. E claro, para tudo isso, precisa de serviços, tanto para implementar a solução como para manter. No mercado a gente chama de professional services para implementar os projetos, e depois para tu manter, eles chamam de managed services. Né? Então a gente tinha esses dois produtos, né? Ajudava o cliente a comprar a melhor solução, depois implementava e ajudava ele a gerir. E essa área de serviço que eu estava tocando, então, cresceu muito. Então a empresa... Quando eu saí, a empresa tinha cerca de 400 funcionários, talvez hoje tenha muito mais, mas na época já tinham passado 19 anos desde 95, né? Quando foi 2014, quando eu resolvi sair. E eu cuidava dessa área e porque de serviço. Da onde veio o gatilho dessa saída aí? Cara, veio pelo Javier Carrion, por que pareça. Esse cara que trouxe a VMware, depois de um tempo ele saiu da VMware, e aí ele foi contratado por uma empresa chamada ServiceNow, que é uma solução SaaS voltada para gestão de serviços de TI. Hoje ela se expandiu, ela aplicou esse framework de gestão não só para TI, mas para outras áreas como RH, marketing, financeiro, etc. Até vendas hoje ela tem soluções. Mas na época era mais TI mesmo. E o que acontece? O Javier foi contratado pela ServiceNow para expandir a ServiceNow para a América Latina. Para trazer para o Brasil. E aí ele se lembrava da gente. E ele veio e ele marcou... Ele queria vender o ServiceNow para mim, para a gente, né? Como eu cuidava da área de serviços, eu fui conversar com ele. E quando eu olhei o produto, falei, cara, fantástico, porque era um produto para que ele servia, então? Até então, as empresas elas tinham se digitalizado comprando esses sistemas monolíticos, né?
Claro que hoje são muito mais abrangentes, mas onde o grande expoente era SAP. Um único sistema para fazer tudo. E o foco dele sempre foi muito financeiro. Então, quando um gestor olhava no SAP, cara, tu tinha tudo ali. Tu tinha quanto tu gasta por profissional, tu tem qual que é o budget que está alocado para aquela área, tu tem os benefícios que tu dá para os colaboradores, tem tudo. Tudo numa tela só. Só que tu não tinha explicação olhando para o SAP por que um cliente está insatisfeito com o nosso serviço, por exemplo. Era só a parte numérica do negócio ali. Daí, então, para tu saber isso, tu precisa começar a monitorar essas interações que tu tem com o teu cliente. Sim. Tu tem que ver que tipo de treinamento ou perfil tu precisa para atender essas demandas que estão chegando. Se tu tá vendo que tem algum tipo de demanda que tem tu precisa medir para ver se está entregando o serviço da forma correta. Se tu vê que tem algum serviço que não está sendo entregue bacana, então tu vai lá e treina as pessoas. Quem tu vai treinar, tu tem que ver. Até hoje a gente atende clientes da indústria de pequeno e médio porte, teoricamente, que tem um SAP ou que tem algum outro concorrente similar ali, da mesma faixa de preço, de tecnologia, ou seja, ERPs grandes. Sim. Mas que não tem uma estrutura muito desenvolvida para atendimento ao cliente, por exemplo. Sim. É muito precário. A gente trabalha aqui com implantação de CRM, por exemplo. Aí o cara fala, não, eu quero usar o CRM nativo aqui do SAP ou do Proteus ou do que seja. Nossa, ou Ciba ou da Oracle, sei lá. É ruim. Sim. Ou sim, pelo menos a versão que tem disponível para ele ali naquela versão que ele está usando e tudo mais, naquela licença que ele tem, é o CRM mais precário possível, perto do que você encontra numa prateleira hoje, de graça, às vezes. Você pega uma solução gratuita da internet, vai ser muito mais intuitivo para o vendedor e com muito mais acesso ao cliente ali. E as empresas não prestam atenção nisso até hoje, do jeito que você está falando. Mudou um pouquinho. Até eu vou... Agora sim, né? Mas até então, até um ponto atual, ainda é um calo deles, assim. Sim. O que acontece? Até daí se eu divergir muito, depois eu volto um Javier Carrion e Sérgio Sinal, tá? Mas o que acontece? O pessoal que está acompanhando, né? Depois que os muros caíram ali no começo, né, final dos anos 80, começo dos anos 90, o mundo ficou mais globalizado, né? Sim. Então ficava mais fácil de fazer negócio e até de tu contratar talentos de vários países, né? Então o mundo ficou pequeno. Tem até um livro que é O Mundo é Plano. Não é que a Terra é plana, o mundo é plano. Nesse sentido não de vamos que... arrumar briga. Não. Então, assim, O Mundo é Plano, um livro bem interessante que comentou um pouco sobre esse fenômeno, né? E aí tu teve o avanço da tecnologia, principalmente das comunicações, né? Com a internet. E aí nós, com a tecnologia aumentando, com as pessoas podendo comprar seus equipamentos pessoais, seus computadores, as pessoas começaram também a mudar seus hábitos de consumo. Então as empresas ali no meados dos anos 90 em diante fizeram uma corrida muito grande para digitalizar. Então o foco ali era digitalização. Eu quero pegar meus processos de dados e botar o mais rápido possível num sistema. O que tinha até então? Esses monolíticos, que eram isso. Então ali tu tinha um pouquinho, às vezes tinha uma especialidade maior, como o próprio SAP, tinha mais uma parte de indústria, parte de financeira, mas o próprio SAP depois começou a lançar outros módulos para complementar o que faltava. Só que daí a roda da tecnologia girou mais uma vez. Até tem lá um RH, mas vamos falar, os números das pessoas, não são as pessoas. Para gerir as pessoas, os serviços, a capacitação, etc., a carreira, talvez não seja o ideal. Então as empresas começaram a perceber isso e elas tinham dois caminhos. Ou eu customizo um monte o meu SAP para atender as minhas demandas. Que vai custar caro, normalmente. Caro, depois para evoluir esse ambiente é difícil. Agora mesmo a gente tem um momento onde as empresas estão migrando a sua versão atual de SAP para a versão nova, né, do ECC, SAP ECC por SAP HANA. Elas estão neste momento, eu vi um número que acho que era no começo do ano passado, que pelo menos no Brasil apenas 17% tinham migrado ainda. Então... a gente trabalhou com um cliente que estava trazendo o HANA, né, o SAP for HANA, e, cara, isso faz o quê? Uns 5 anos atrás, mais ou menos? E a aderência baixíssima, porque tinha uma restrição muito quanto a ser em nuvem, né? O cara ainda queria ter, sei lá... Ter o controle, olhar o servidor. Controle, ter lá o equipamento dele lá, que ele deve ter gastado rios de dinheiro para ter aquela máquina lá. E
Não sei por quê. Agora acho que a nuvem virou enfim, É. algo tão popular, onde todo mundo usa. Então, aqui em 5 anos, essa cultura fez toda uma diferença para a venda do SAP S/4HANA, por exemplo. Assim, No mundo empresarial, nas grandes cada indústrias. cabeça uma sentença, né? Uhum. Não sei quais são as experiências desse gestor que acabou levando ele a pensar assim. Uhum. Eu sempre penso que o negócio cara, a última geração. então, é a melhor, assim, né? é mais rápido eu comprar um servidor e botar no meu ambiente que demora 60 dias para entregar, ou levantar uma máquina virtual que seja um outro ambiente SAP HANA num ambiente que a própria SAP está gerindo para ti, Aham. entendeu? E a segurança, né, de ter tudo online. Não, eu tenho qualquer ótimos momento. servidores até, João, Uhum. ótimos provedores, desculpe, de Sim. serviços de SAP no mercado. Então, até nisso, assim, cara, o SAP, claro, é o fabricante, mas, cara, tem muita gente boa aí no mercado que estão... Só que, assim, o que leva um gestor, eu não sei, de repente o histórico que ele teve, alguma experiência ruim. Ou não conhecer. Para mim, é uma questão cultural, né? Acho que Sim. até a gente estava conversando em off, quando você estava falando que estava trazendo, acho que até essa empresa de serviços, que eu não me lembro agora o fio da conversa, que foi difícil a aderência no começo. Porque Sim, já vou chegar lá. Isso que é não- de serviço sinal. Isso. porque não tinha cultura. Então, acho que Isso. essa questão que a gente está falando aqui dessa adesão do SAP S/4HANA, por exemplo, é algo cultural Sim. que as marcas também é algo que a gente vive aqui. Às vezes uma solução é tão inovadora e vai funcionar e funciona, resolve o problema do cliente, mas ela é tão inovadora que você precisa gastar uma verba muito grande criando uma cultura de que aquilo realmente vai te ajudar de uma forma que a pessoa é resistente. O ser humano, sei lá, ele está acostumado ali com a zona de conforto dele, eu não sei explicar exatamente aí o porquê que se cria essa barreira cultural, às vezes, de mudar da água para o vinho, ou de trocar por uma solução que é claramente melhor, mas que gera um medo ali, né? Cara, são pessoas sempre no final, né? Não pode esquecer que uma empresa é um conjunto de pessoas. Então, cara, a pessoa vem com seus medos, com as suas experiências, né? Assim, ela também, como a gente fala, né? Eu tenho um fornecedor que me atende bem, eu não vou querer trocar esse fornecedor por outro por qualquer motivo, Sim. né? É um parceiro meu, não é nenhum fornecedor, né? Já tá Então, ali há tantos anos, tu resolvendo junta... a solução. É uma coisa que a gente escuta Isso. bastante. Sempre funcionou assim, por que eu vou mudar agora? Isso. Também? Então, É que eu penso, é que eu tava falando naquela frase, é dizer isso, que cara, se tu não atender o negócio como ele precisa, na agilidade que ele precisa, de uma forma que ele atenda o cliente final da forma que o cara de negócio precisa, ele vai arranjar um meio. Tanto que um dos problemas que aconteceu com o TI é o Shadow IT, né? Que é a ideia de que o próprio área de negócio acaba encontrando a solução deles. E isso veio por causa desse movimento, que eu vou voltar ali, que é... vai lá. Então, teve o primeiro movimento de digitalização, que é onde adquiriram sistemas mais monolíticos, e aí, para aquilo que eles precisavam de alguma coisa mais específica para o seu negócio, eles tinham duas opções. Ou customizava isso aí, ou eu ia para uma fábrica de software. Uhum. Só que a fábrica de software, ela faz o que tu pede, sabe? A Se demora... você não sabe pedir também. Tu não sabe pedir, ela não vai te entregar. Não tem como tem hoje, por exemplo, com as plataformas que eu trabalho hoje, que eu tô aqui sentado e tem um cara desenvolvendo um negócio no Japão e depois eu pego e uso esse componente na minha aplicação. O que eu paguei por isso? Uma Nada. fração daquilo. E a inovação que ele fez lá, eu trago para cá, né? Então, e além disso, demora para entregar também, né? Uma fábrica de software até entender o que precisa, mobilizar as pessoas. E demorava mais antes Isso. de metodologias ágeis Claro. e tudo mais. Claro, isso também evoluiu, mas... Então, a empresa, ela partia para customização. Como a roda da tecnologia girou de novo, nós já estamos lá 2000 e alguma coisa, veio a virtualização, etc. A internet melhorou mais ainda, o acesso à internet, começaram a surgir esses provedores de nuvem. Uhum. E aí, com os provedores de nuvem, não surgiu só a oferta de tu adquirir um hardware na nuvem, ou um pedaço de um hardware na nuvem, certo? E pagar pelo uso. Começou a surgir os softwares as a services, né? Que é uma solução vendida como um serviço para ti. E aí a ServiceNow é uma dessas soluções, inclusive, que faz isso, né? É uma solução onde tu especializada para atender a tua demanda, que aquela solução monolítica não atende mais, certo? Desenvolvido para atender a tu sua paga, demanda. tu não precisa de servidor nem nada, tu licencia ela na nuvem, Paga um usuário. paga por usuário ou por transação, dependendo, acesso a portal. Aí tem vários flavors, vários sabores. Então rodou de novo, então saiu do monolítico para o SaaS. Aí o SaaS deu esse empoderamento para a área de negócio que a gente estava comentando agora. Sim. Tipo, cara, se TI não me ajudar, eu vou achar minha solução. Daí, se eu não me engano, eu vi um número também que falava que existem 30 mil empresas fornecendo soluções SaaS.
Então, um cara com cartão de crédito corporativo ou mesmo pessoal Compra pedindo... qualquer coisa. Compra. E aí é ruim isso, né? A Porque gente o não... gestor sem paciência pede Isso. ali pra Isso. área de TI dele, Sim. vamos resolver logo isso. O cara não resolve. Vamos pesquisar, vamos Isso. ver a área. Entrar na fila, entendeu? Hoje mesmo ele vai no Google ali, sem paciência nenhuma Isso. ali, vai lá, contrata, ou nem contrata, ele faz um teste grátis ali de 7 dias e já chega pro cara, é essa aqui. Esse movimento de digitalização que a gente viu no começo é o que o pessoal cunhou de transformação digital. Uhum. Daí aí tem esse momento agora que eu vou chamar, que era um digitalizar mesmo, né? Sim. Automatizar processo e tal. Aí, segundo momento, eu vou chamar de especialização, talvez não seja a palavra correta, mas tu estava procurando produtos bem específicos para atender demandas específicas. Tu deu o exemplo do CRM, é um dos exemplos. Aí surgiu o Salesforce, Sim. certo? Que é um dos ícones aí na área de CRM, Sim, né? com certeza, um dos maiores. Então, o cliente maior. agora ele mantém o SAP, pagando licenças do SAP. Uhum. Aí o CRM não é muito bom, ele vai lá e contrata o Salesforce, mais licença, mas está atendendo. Sim. Só que, de novo... Não assim são como... muito bem integrados, às vezes? Não, até integrado, mas assim... não existem duas empresas iguais. É uma solução também que foi feita para ser padrão. Sim. Todo mundo que vai usar o CRM... Tem que usar igual. Deveria usar igual. Daí, para tu não usar igual, para tu customizar... Tu tem que conhecer como desenvolver, ou, desculpa, evoluir aquela aplicação do Salesforce, que tu pode fazê-lo, que tem uma linguagem própria deles. E, além disso, se tu tem SAP, tu tem que ter os caras do SAP. Então, tu já começa a aumentar a tua complexidade. E ficando mais caro também. E eu falei apenas de uma solução SaaS. Também tem um número que fala que, em média, uma empresa de médio e grande porte chega a ter 170 aplicações SaaS ao mesmo tempo, imagina. Nossa. E cada uma com as suas particularidades. Focada numa área específica. Que a gente está falando. Tem uma solução ou mais de uma para RH. Isso. Uma solução só para contratar, seleção, recrutamento. Uma só para treinamento. Isso. Vai ter uma infinidade de opções aí para cada área da empresa de hoje. Sim. Então, tu adicionou uma solução que tu precisava, mas tu adicionou complexidade também. Sim. E aí, essa complexidade, cara, é mais investimento que tu acaba tirando de uma área estratégica, TI sendo estratégica, para ser mais operacional. Uhum. Então, enfim. E aí... Só que, de novo, são soluções assim como a SAP e esse SaaS para ser standard. Aí tu acaba customizando. Todo mundo quer customizar um pouquinho. Todo mundo quer. E aí a solução que eu vendia, que é o ServiceNow, é uma solução SaaS e eu nunca vendia sem serviço. Apesar dela ter lá o core dela, sempre vendia 2.000 horas de serviço, 4.000 horas de serviço, para colocar os processos do cliente lá dentro ou personalizar a aplicação para atender as necessidades do cliente. E ela funcionaria sem precisar. Funcionaria, mas o cliente ele diz que quer usar o standard, mas dá 2 segundos ele não quer mais. Todos. E por que será que isso acontece em toda empresa, esse desejo de customização? Eu acho que primeiro é um mito dizer que tem uma solução única que consiga atender todas as demandas da empresa. E se existe a demanda de fato para minha empresa... Cara, eu tenho que entregar aquilo que o meu cara de negócio precisa, não interessa se todo mundo está usando. Uhum. Aí eu vou te falar mais ainda. A segunda onda agora não é mais a onda da especialização, é da inovação. E daí eu vou ter uma solução que é igualzinha de todo mundo. Eu tenho que ter não traz nada novo. Né? Daí já tem um novo momento, que é o momento do low code, que é a última empresa que eu tenho hoje, tá? Uhum. Mas eu vou voltar. Calma lá. Então, assim... quando tu começa a customizar tanto sistemas monolíticos como os SaaS, tu acaba gerando complexidade para evoluí-los, né? Porque tudo vai uma atualização, alguma coisa nova ali que tem que acompanhar. Isso. O SAP é tão crica com isso que eles até medem percentualmente o quanto de linhas de código tu customizou. Adicionou, assim. Porque isso gera uma complexidade muito grande na hora de tu migrar, atualizar de versão, como é o caso agora. Né? E aí low code também, depois eu vou chegar lá, é uma alternativa para ajudar com isso. Mas daí, historicamente, eu estava naquela fase... na minha primeira empresa, que eu estava lá em serviços cuidando da área, e uma das coisas que nós fazíamos, nós prestávamos serviços de gestão para os clientes. Sim. E nós tínhamos criado alguns sistemas internos, com uma equipe pequena de desenvolvimento, para controlar os tickets que são abertos pelos clientes, o atendimento que nós íamos dar. Tudo isso, toda essa... O TI básico. Que acontece, o pessoal também não, assim, talvez não esteja familiarizado, mas... No final dos anos 80 surgiu, eu vou também chamar aqui por esse nome, talvez não seja correto, mas um conjunto de melhores práticas de gestão de serviços de TI, que é o chamado ITIL. O ITIL hoje está na versão 4.0. Então é uma série de livros, eram vários livros, hoje eles estão condensados, que eles te dizem, ele não diz assim, compra essa ferramenta e faça tal coisa. Não, ele diz o seguinte, cara, é interessante tu em TI...
tu mapear todos os itens de configuração que se chama, todos os componentes que tu tem que, né, os servidores, as impressoras, os storage, tudo que você tem sistemas, que monitorar, tudo, os serviços, tudo isso. Então é importante que tu tenha isso. É importante que quando tiver algum problema, alguma situação com aquele ambiente, que tu abra um incidente e tu coloque as informações que tu utilizou para resolver esse problema. Ou seja, coisas desse tipo. Então ele vai te dando dicas de como tu deveria gerir isso. Isso foi feito pelo governo britânico, isso aí. Legal. E aí isso virou um standard no mercado. Então, inclusive a própria solução ServiceNow, eu não sei se ela aumentou, mas na minha época ela era certificada em 11 processos ITIL. Então tem agências certificadoras que dizem que a tua solução faz parte, cumpre os pré-requisitos que estão no ITIL, né? E aí, só que daí que acontece, por falta de melhores práticas de gestão de serviços para recursos humanos, para gestão de serviços e na parte financeira e assim por diante, o que a ServiceNow fez? Ela começou a estender esse core para as outras áreas. Então, vou dar um exemplo para ti. Um incidente é algo que parou de funcionar, ou que se eu não fizer nada, pode parar de funcionar. Então, o primeiro exemplo é uma impressora não imprime. O segundo exemplo é, eu tenho um espaço em disco que está enchendo. Se eu não fizer alguma coisa... Vai travar tudo. Então, a impressora não imprime. Qual é a diferença de um incidente deste tipo para um ticket aberto dizendo assim, meu olerite veio errado? Nenhum. Eu tenho que registrar esse olerite, eu tenho que dar um caminhamento para uma pessoa correta para fazer esse atendimento, tenho que depois resolver reportar, eu tenho que ter um dashboard. Então, é muito fácil de tu estender a gestão de serviços de TI para fora. Para qualquer outro ticket que tenha que ser aberto. E na minha empresa, como eu prestava serviço de TI, eu usava o ITIL e eu usava uma ferramenta própria, e o Javier Carrion, que trouxe a VMware, ele veio trazer para mim, me vender o ServiceNow na minha empresa, a primeira empresa chamada Service IT Solutions. E eu adorei, porque assim, era uma solução que funcionava no mobile, tinha uma espécie de carrinho de compras para serviços e produtos, podia fazer um monte de coisa com ela, e eu vi uma oportunidade da gente incorporar isso nos nossos serviços, e oferecer para os clientes uma solução, não mais só o meu serviço. Ou seja, tem aqui uma solução, e aí tu pode usar tanto os tickets na minha plataforma, ou tu pode comprar a plataforma ServiceNow e tal. Você usava para os clientes que contatarem você, mas também oferecia para os clientes usarem com os clientes deles. Isso, eu usava... Seria um negócio onde eu usaria para prestar os meus serviços para eles, e eles poderiam comprar, e eu ajudava eles a implementar para eles. Né? Muitos clientes não querem ter a base de dados no nosso ambiente, ele quer ter a base de dados. Só dele. Inclusive eu recomendo, tá? Tem algumas coisas que não deve terceirizar, uma delas é isso. Tá? A monitoração também acho que não deve terceirizar, porque é meio tu amarrar o cachorro com linguiça, sabe? Então, tu não deve também terceirizar o backup, eu sou bem reticente, assim. Tu acaba, claro, tu compra uma solução, terceiriza, mas se tu trocar o fornecedor, o que acontece com o teu backup, entendeu? É uma coisa... Então, tem algumas soluções que eu acho difíceis de tu terceirizar. Então, e aí o Javier Carrion chegou, já tinha um cliente ServiceNow no Brasil, já tinha um ambiente de parceiros meio incipiente, assim, poucos parceiros, com 3, 4 pessoas, e os clientes todos tinham adquirido ServiceNow importando mesmo. E aí, então, o Javier veio para montar o CNPJ da ServiceNow para o Brasil. E aí eu adorei, nós viramos parceiros na minha primeira empresa da ServiceNow, eu treinei algumas pessoas da área de desenvolvimento nisso, 3, 4 pessoas. Para implantar isso. Só que daí meus sócios, eles queriam seguir em outro caminho, né? E aí eu fiquei naquela, tu me perguntou qual foi o gatilho, né? Daí eu falei, cara, tô cansado de fazer o que eu faço. Ficou com aquele comichão ali da inovação. Ali. Aí eu falei, cara, eu acho que isso é o futuro, eu acho que essa história vai virar tudo para nuvem mesmo, é a solução SaaS, ou infraestruturas a service. O nosso cliente hoje, que é o cliente final, vai acabar sendo o data center, que vai fornecer a nuvem pro... Então eu vi que na minha interpretação, estava mudando um pouco o mercado e resolvi... E mudou mesmo, de fato? Mudou. Sem dúvida. Hoje a Service, que é a minha primeira empresa, ela é uma empresa que faz as coisas que faz, mas ampliou muito o seu portfólio. Se bem que agora, com a inteligência artificial, os clientes têm voltado a investir em hardware, né? Porque para rodar inteligência... Mas data center também. Para rodar a inteligência artificial, tu precisa de um hardware pesado. Mas enfim. Estão rodando inteligência, vamos falar, exclusiva? Como vocês estão falando? Sem terceirização? Não. São os data centers mesmo. Não vi ainda nenhuma iniciativa dessa. Tenho visto mais nisso. Mas está ressurgindo isso, porque até então estava meio morto, assim, sabe? Tinha muito. E aí eu resolvi sair. Daí eu vendi minhas ações para os meus sócios, eles compraram. A gente promoveu pessoas para assumir a minha função.
E eu fui empreender, né? Daí eu fiz aquele maravilhoso business plan, porque eu já tinha ido nos clientes mostrado, os caras adoraram. Os caras compraram da gente milhões. Só vender. Só vender. Os caras compravam milhões, sabe? E eu falei, cara, esse negócio aqui, o licenciamento é 150 mil reais por ano, 200, vai vender que nem água isso aqui. Os caras precisam. Cara, aí eu fiz um business plan, isso foi em 2014, abril de 2014. Aí eu abri a empresa sozinho, eu combinei com o meu sócio, perguntei se eles iam ficar com as pessoas que eu tinha formado, eles falaram que não. Uhum. Aí eu falei, olha, depois que eu avançar e vender meu primeiro projeto, eu vou trazer. Pegar eles ali. É isso. E aí, daí eu abri em abril, meu primeiro projeto eu fui vender em dezembro só. Demorou, mas até que não demorou tanto assim. Né? Até que... Eu fui, nos 2 primeiros anos eu fui em 100 clientes e abri 60 oportunidades e eu fechei umas 10 só. O primeiro ano eu faturei 13 mil reais. Isso. Já gasto todo o meu dinheiro. Acabou tudo, o sonho do business plan perfeito ficou Mas por quem tem abaixo. amigo não morre sozinho, né? Não morre. Eu pedi ajuda pra minha sogra que me emprestou um dinheiro. Cara, tudo que podia dar errado. A minha esposa trabalhava, minha esposa da área administrativa e trabalhava na história de advocacia. Pedi uma grana no mês lá para cobrir a conta, para pagar os colaboradores, 10 mil reais lá, o cara emprestou, o chefe dela emprestou. Cara, quem tem amigo não morre pobre. Então, aí o negócio foi indo. E daí foi bem legal, porque depois eu fui ler, recomendo a bibliografia do Elon Musk. Uhum. Cara, a do Steve Jobs também é maravilhosa, mas do Elon Musk tu vê bem que a vida é mais de falhas do que de acertos, cara. Sim. E o Elon Musk retrata várias vezes os negócios deles que chegava ali no último dia do mês, ele não tinha um dinheiro na conta para pagar os colaboradores, tinha que dar um jeito. Beirando a falência sempre cara, dando errado. Recomendo muito, porque daí o cara fica vendo no YouTube lá, a galera enriquecendo lá, cara, velho. Achando que é fácil. Cara, a subida é íngreme, sabe? Então foi bem difícil os 2 primeiros anos, mas no final de 2014 eu fiz a primeira venda, foi pro Banco Toyota. O Banco Toyota só ia me pagar em abril do ano seguinte, 2015. Daí eu trouxe esses colaboradores da minha empresa anterior, um deles virou meu sócio, o Alex, ele se mudou de Porto Alegre para cá. E, cara, daí o negócio foi engrenando, a gente também seguiu. Daí na Organize, que é essa minha segunda empresa, eu pude implantar uma série de ferramentas, assim, ou ideias que eu tinha na gestão. Porque imagina, minha empresa anterior eram 5 sócios. Sim. Nós nos dávamos muito bem. Só que, cara, todas as decisões eram demoradas, nós procurávamos tomar decisões por consenso. Todo mundo tinha que concordar, rodar bonito. Isso. Ali. Mantinha um bom astral na empresa, só que não era muito rápido a tomar de decisão, tu deve imaginar, né? E também cada sócio tinha os seus pensamentos de novo, cada pessoa de um jeito. Então, minha primeira empresa era assim, todo mundo no escritório, todo mundo de terno e gravata, horário para entrar, horário para sair, tudo controlado nos mínimos detalhes, tu tinha que justificar 1000 vezes a despesa que tu estava fazendo, sabe? E aí começou a ter um clima também, porque no momento um dos sócios acabou comprando o outro. E esse sócio ele era muito da área comercial. Então começou a ter um clima também um pouco mais de favorecimento da área comercial, menos da área de serviço. Serviço é um mal necessário. E eu nunca pensei dessa forma, né? Todo mundo faz parte, inclusive a pessoa que emite a nota fiscal, todo mundo faz parte da vitória e da derrota. E aí eu falei, cara, quando eu abrir a nova empresa não vai ter sino para comemorar venda nenhum, cara. O negócio ele entregou. E aí a própria ServiceNow já tinha esse pensamento. Tanto que eles têm até hoje um rito chamado Go Live Cake. Que é um bolo mesmo que tu abre na frente do cliente, tu dá para o cliente o bolo com as pessoas do cliente para comemorar o início, a entrega do projeto. Então não se comemora a finalização. Agora está em produção. Então é um rito bem interessante que tinha tudo a ver comigo. Bem depois da venda, né? Teoricamente. Isso. Às vezes um projeto demorava 6 meses, 8 meses para ser implementado, finalizado, né? Estou olhando no LinkedIn, até hoje tem empresas daquele ecossistema fazendo isso, né? É por causa disso. E eu, cara, vou comemorar a entrega, não tem essa história de... Cara, não tem muito sisteminha, é um sistema único. E aí, o que me ajudou a ter esses pensamentos na gestão, eu já vinha lendo há algum tempo uma ferramenta de gestão chamada Balance Scorecard, BSC, que ele fala que além de tu ter aquelas metas financeiras tradicionais para tua empresa, tu deveria ampliar e ter metas em outras dimensões. Que seriam quais? São a dimensão de customer, né, de clientes, uma dimensão que ele chama de processos internos e uma dimensão que ele chama de learning growth. Legal. Então eu vou dar um exemplo para ti na minha empresa atual, tá, que eu uso até hoje. Então, na dimensão de learning growth, tu vai setar uma meta, e aí tu pode depois ter submetas, e aí tu vai ter as ações para atingir aquelas metas. Então a minha meta no Learning Growth, que é essa dimensão,
é garantir a perpetuidade da empresa. Aham. Então ali aquela meta foi desdobrada em, no meu caso, investir em novos talentos. Então eu tenho meta para trimestralmente eu estar colocando novas Mais pessoas na talentos empresa ali. formando, Aham. exatamente. E aí eu tenho lá, disseminar conhecimentos. Então, Então, cara, eu quero que o conhecimento adquirido seja Espalhado ali isso. para a empresa E aí toda. uma outra meta ali, eu quero fidelizar meus colaboradores. Legal. Então eu vou ter uma boa cultura dentro da empresa, eu vou entregar bons benefícios, eu vou procurar ter um ambiente sem muita pressão para trabalhar, Aham. certo? Uma pressão razoável. Como criar um ambiente sem flexível. muita pressão para trabalhar num mundo, teoricamente, que exige pressão, assim, de tecnologia e desenvolvimento? O cliente sempre está querendo um negócio mais rápido, melhor. É possível? Não, é possível. Isso vai muito da postura que nós temos frente aos desafios, né? Eu acredito nisso. Então, quando tu senta com um cliente e explica que cara, a gente não estava esperando tu fechar o negócio agora. Nós não estava aqui esperando, não é padaria que é pastel, né? Dá um pastel, 2 pastéis. Nós não estava esperando tu fechar o negócio agora, a gente tem um tempo para mobilizar as pessoas, então nós pedimos 30 dias para iniciar um projeto. Sim. Se tivesse as pessoas disponíveis, começava imediatamente, senão 30 dias. Então tinha um tempo para a gente planejar, mobilizar. Com calma. Daí tu tudo tem mais. metodologia, tu coloca o pessoal lá para entender o que precisa primeiro. Sim. A gente utiliza até hoje metodologias ágeis para entregar os projetos. Sim. Então, tu mapeia todas as necessidades, né, em formato de histórias, tu organiza isso em sprints. Então, a própria metodologia vai te ajudando a tirar aquela pressão. Tira a pressão. O cliente começa a ver entregas rápidas. Então, ele também diminui a pressão. Porque no modelo Waterfall, que se chama antigo, cara, tu só entregava pro cara lá depois de 6 meses no final. O cara já tava doido. Ali não, no final de cada sprint ele já vai vendo. E, e aí também tu traz o cliente para dentro do projeto. Sim. Ele participa ativamente ali, às vezes até desenvolvendo, customizando, no caso do OutSystems. Desculpe, do ServiceNow. Então ele participa. Então tem mecanismos para tu tirar essa pressão. Sim. Mas do ponto de vista cultural, um livro que me ajudou muito, o pessoal pode dar risada aí em casa, mas que eu recomendo esse livro. O nome não faz jus ao livro, que é um livro chamado Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss. E todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas o livro, ele fala, uma das coisas que o livro fala é isso, ele faz muito esse questionamento sobre o que tu quer alguma coisa ou tu acha que tu quer? Tem uma coisa que eu quero ter uma mansão, quero ter uma Ferrari, tu precisa mesmo isso? Você quer ter ou será que... será que tu precisa, tu vai ser mais feliz tendo isso? Segundo, não, eu vou guardar dinheiro para me aposentar, será que tu vai mesmo? Tu gosta de parar de trabalhar? Você quer ficar em casa sem fazer nada? Será que tu vai chegar nisso? Cara, várias reflexões assim. E uma das reflexões que tem, aí o livro ele tem esse nome porque ele fala que tu deve de alguma forma ganhar uma quantidade maior de dinheiro pela tua hora trabalhada. Sim. Então, no caso do autor, ele chegou em 4 horas por semana, dava o dinheiro que ele precisava. Não quer dizer que é o que o Elon Musk precisa, sim, entendeu? Mas é o que ele precisava. Então, ele faz muito esse questionamento. E esse livro também falava que é uma coisa que a gente vê desde a nossa infância, com nós mesmos, o ser humano tem a tendência de deixar tudo para a última hora. Sim. Então, se tu tem um projeto de escola para entregar lá, de colégio... Vai ser no último dia tu vai fazer no dia anterior. No dia. Então, para evitar isso, a metodologia ágil já te dá a tarefa do dia seguinte. Sim. Aí juntou uma questão cultural. Se eu dou uma tarefa para ti, que uma pessoa mediana faria em 8 horas de trabalho ou 6 horas, porque a gente sempre deixava uma folga ali, né? E tu vai lá e fez em 4 com qualidade, cara, já tá em casa, né? Vai pra academia, cara. Vai dar atenção pro teu filho, pra tua esposa. Então muda um pouco de horas trabalhadas para o escopo do trabalho. Sim, porque a entrega do projeto. Então isso foi uma mudança também que tira a pressão, sabe? Legal. E cara, a galera, a gente tem que... Outras coisas... Essa história de estar controlando toda a despesazinha que o cara faz, tudo, cara, você tem que tratar as pessoas como adultos, não como crianças, sabe? Ninguém tá ali assim, eu sou o gênio do mal, quero sacanear as empresas. Tem esse pensamento às vezes. Pelo contrário, meu pensamento é o contrário. As maçãs podres são exceção, não são regra. Então, assim, tu mantém um mínimo sem... Não um mínimo controle, mas assim, um mínimo sem amarras nas pessoas. Dá o máximo de autonomia possível. E aí, naquele lugar que tu viu que precisa apertar um pouquinho, tu aperta aquele lugar. Não faz ao contrário de começar apertando tudo e depois soltar. Só solta quem então, sei lá. Então, a minha empresa já estava nesse momento, sabe? Legal. Então, eu estava falando do BSC, né? Então, alguns exemplos de processos internos. Por exemplo, eu gostaria que a minha empresa fosse a mais eficiente possível. Então, o que seria uma possível meta ali? Cara, eu quero ter um sistema único de gestão, eu não quero ter um monte de sisteminha, quero um sistema único de gestão, eu quero ter meus processos mais mapeados possíveis. Tudo junto no lugar só. São exemplos disso. Uma dimensão, por exemplo, financeira, daí são aspectos financeiros mesmo. No meu caso,
garantir valor sustentável de longo prazo. Então, isso acaba assim, pô, eu quero ter um compromisso com o meu cliente de longo prazo, eu quero ter um contrato de renda repetitiva com ele para ajudar ele na evolução do que eu estou implementando, eu não quero fazer um negócio sair. Só entregar e ir embora. Metas financeiras. E aí a meta do ponto de vista do cliente, no meu caso, é ser um parceiro de valor para os clientes. Então, pô, como é que eu posso ser um parceiro de valor se eu não tenho um conhecimento total do que eu vendo? Não. Então, investimentos e capacitação entra nessa dimensão. Sim. Então, disseminar esse conhecimento. No Learning Growth entra em disseminar para os demais. Agora, investir em capacitação entra nessa, porque isso tem uma estratégia. Eu quero chegar nos meus clientes e entregar da forma correta. Então, você precisa saber o que fazer para se tornar então, eu já aproveitei, nunca acreditei nessa história muito acho legal a gente ter a possibilidade de ir para o escritório. Mas eu falei, cara, eu quero abrir para poder contratar pessoas de qualquer lugar. E a própria plataforma ServiceNow, assim como a plataforma que eu trabalho hoje, que é a OutSystems, elas são todas na nuvem. Então, trabalha-se de qualquer lugar. Remoto. E aí, claro, a gente fazia um café pra galera aí, tinha um gestor lá, eles mesmos gostavam de se ver. Um ponto que se perde mesmo, acho que é esse calor humano ali, de tá todo mundo junto. Que é assim, principalmente no desenvolvimento, sabe, João? Tipo, cara, tem um momento que não é pra tu estar com pessoas à tua volta, cara, é pra tu estar concentrado, não serve pra tudo. Então, como a gente tem essa possibilidade, tem esse desafio no desenvolvimento, então, o que acontecia? Às vezes as pessoas se reuniam... Aqui no escritório mesmo, a única pessoa que trabalha remoto é o nosso desenvolvedor, teoricamente. E sempre foi. Todos os desenvolvedores sempre foram remotos. O resto da galera que é mais criativa, assim, acaba ficando ali no meio do fervo, ali, trocando conhecimento, ideias. De novo, eu acho que, pela minha própria experiência, tá? Cara, o ser humano, ele quer fazer bem feito. Então, assim, como é que às vezes a gente fica assim, não, eu acho que é o correto fazer isso. Será que é o correto, sabe? Eu tenho esse questionamento. Então, eu não sei, eu vou deixar livre, se não estiver funcionando... É o teste. É o teste. Tudo vale o teste. Como funcionou para mim e está funcionando até agora... Então, eu tenho espaço de coworking, se o pessoal quiser, ele vai. Depois, com o tempo, essa segunda empresa que chamava Organize, ela cresceu, estava com 200 colaboradores. Quando passou de 100, eu já tive um escritório próprio. Às vezes não tinha ninguém, às vezes estava cheio, que eu tinha que, sabe, sentar quase no colo do outro, porque muita gente sentava no sofazinho da entrada, assim, ficava o pessoal... Ficar com o computadorzinho. Isso. Mas a galera gostava de se ver também, e aí já saía dali, tomava uma cerveja, combinava. Então, isso é legal para formar o vínculo, eu concordo. Mas, cara, eles gostavam de um dia, assim, sabe? Não a obrigação de ter que ir no lugar. Não, porque realmente ficava. E aí a gente consegue, com a cultura, estabelecer essa conexão para que um ajude o outro. Mas só seniors trabalhando tudo. No nível de estagiário equipe, entrou, tô aqui teu acompanhamento. Claro, a gente eu mesmo fazia o onboarding no colaborador. Daí, depois, no primeiro mês, eu mandava uma mensagem. Tinha ali o nosso pessoal sempre em contato. Eu mandava. Esse cara tinha um cara para mentorar ele. Eu mesmo perguntava para ele como é que ele estava, então a gente chamava. Tinha um acompanhamento. Isso. O gestor, às vezes, ia fazer um brainstorm. Pô, brainstorm remoto é chato. Então chamava a galera pro escritório, tu via a pessoa, ver que ela estava viva. Entendeu? Como ela tá num projeto, ela tá entregando coisas todo dia, então tu tá acompanhando ela tem um momento que ela fala no projeto todo dia. Porque tem um momento que é um rito na metodologia ágil que as pessoas reportam o que foi feito. Que é o daily ali. Né? Isso, na daily meeting. Então, cara, dá para fazer, sabe, tranquilamente. E, de novo, tem gente que acha que não, mas eu acho que dá para fazer e já fiz. Então, eu sei que dá para fazer. É uma questão mais de tu querer ou não ir nesse caminho, sabe? Não é certo ou errado. Tá tudo bem. Tudo funciona. Tudo funciona. Tudo tem os prós e contras ali no final. E como a gente tá numa área que é possível, então a gente experimentou, deu certo. Daí, cara, assim... Velho, viajou, já tá viajando longe de casa, tem despesa de cerveja, velho, lança aí, cara, não tem problema, né? Não é pra estimular ninguém a beber, mas, cara, lança aí, cara, sabe? Então, assim, um sistema único, sem complicação. Então, teve várias coisas que eu pude testar na Organize e a gente começou a atrair pessoas com o mesmo pensamento, com mais pessoas, a gente criou um ambiente super bacana. Nossa rotatividade na empresa, cara, quase zero. E a gente atraiu gente jovem que dava essa pista para ela crescer. Legal. E aí outra coisa que eu quebrei lá é que quando eu trabalhava com infraestrutura de tecnologia, imagina, um cliente recebeu um storage do tamanho dessa sala. Um equipamento de armazenamento. Cara, tu não pode mandar um estagiário para lá. Tu tem que mandar o sênior. O Superman. O cara que sabe tudo. Isso. Aí ele vai lá. Tu pode até mandar o estagiário junto para aprender, mas tu tem que mandar. Físico, é na casa do cliente, geralmente, os equipamentos. Agora, ali não. Daí ali eu consegui testar uma coisa que depois virou um marco também nas minhas empresas, que é formar times com
não só com Romários. Cara, tem o Dunga para dar carrinho lá atrás, sabe? Tu tem todos os perfis ali dentro. Tem que ter um pouco de todo de tudo que o projeto vai precisar. Porque assim, imagina, tu tem tem pessoas que não têm a capacidade de fazer o que o sênior faz, mas tem atividades que um sênior não quer fazer. Então tu tem que ter os dois. O Romário não quer treinar, né? Não quer. Então não adianta. Não quer dar carrinho lá atrás também, né? Ele quer ficar ali só na banheira, ali, Sim. só fazendo o gol, né? Então, para mim, ali eu comecei a cunhar isso, que depois eu vi em outros materiais, que é a tal da pirâmide do conhecimento. Aí embaixo tu tem as pessoas que fazem o do, o fazer, que é a maior parte dessas pessoas. Depois tu tem a camada de cima, o how, que já são as melhores práticas. Aí depois, na camada um pouquinho mais de cima, próximo do topo, tu tem o que, quando e como. Que geralmente é um gestor de projetos, o cara que tem isso. Que vai escolher e lá na ponta, tu tem geralmente uma pessoa ou poucas que é o porquê, o why. Que vai o cara mais questionador ali. É aí que aconteceu. Eu vi que tem isso. Daí eu falei, cara, vamos exercitar com o meu... Quem é quem no time? Isso, vamos pegar e vamos tentar criar umas squads onde a gente tenha na base de baixo o do, o pessoal júnior, 70%, cara. A gente foi aumentando esse percentual. Então, até hoje, geralmente quando eu monto as squads lá de trabalho, a gente acaba montando mais ou menos com essa distribuição. Então, tem atividades que é para um júnior fazer, um para um pleno fazer e um para o sênior. Legal. Aí o interessante é na gestão de projeto tu saber distribuir para quem precisa e pronto. Como está todo mundo na empresa, se o júnior tiver uma dificuldade, o pleno ou o sênior auxiliam ele. Vai estar tudo em casa. Isso. Afinal, nós somos especialistas no que a gente faz. Legal. Ninguém, não é um terceiro que eu contratei que eu tenho que pagar para ele. Não, tá aqui, o cara chama o cara ali, o cara já ajuda na hora, entendeu? Mostra como faz, exemplifica. Então, assim, e é bom porque a gente começa a dar oportunidade para quem quer entrar no mercado de tecnologia. Legal. Então, eu fiz isso na empresa muito. Cara, 99% das pessoas que trabalhavam na minha empresa anterior eram dessa forma. E aí, assim, o negócio cresceu, a gente sempre foi... Como focava muito na qualidade do serviço. E aí tem uma outra ferramenta que eu acho interessante compartilhar, que é o tal do Flywheel. O Flywheel, se eu não me engano, foi criado pela Amazon, posso estar enganado. Sim. Mas é uma ferramenta visual, assim... Qual é a ideia dessa ferramenta? Que te ajuda a explicar um pouco a estratégia que tu quer ter com teus produtos, teus serviços, ou a estratégia que tu quer ter para tua empresa. É uma ferramenta visual, geralmente um slide, onde cada uma das rodas de uma wheel é um ponto da tua estratégia. Então vamos supor que, sei lá, na Amazon um bom exemplo seria, eu tenho lá a minha loja de produtos, né? Sim. E essa loja de produtos, essa roda ela tem uma série de contrapesos que tu vai girando essa roda e ela pode rodar outras rodas. Daí tu tem a roda do lado que é da venda do Kindle. Aí a venda do Kindle auxilia essa venda aqui também. Então as duas começam a girar, começa a dar tração no teu negócio. E aí tu vai adicionando outras rodas que vão alavancando o teu negócio e uma vai ajudando a outra. A Apple é outro exemplo, né? Tu tem o smartphone, tu tem o iTunes, né? Tu tem a loja de aplicativos, uma vai ajudando a outra ali, né? Legal. E aí, no meu caso, as minhas rodas não são de produtos, mas sim de estratégia. Então, a primeira roda que eu sempre coloco para girar nas empresas é da qualidade. Então, como eu sempre quero ser um parceiro de valor dos meus clientes, cara, eu tenho que saber tudo sobre o negócio que eu faço. Então, a qualidade. Então, eu sempre invisto bastante dinheiro e tempo para trazer os talentos para que a gente possa criar esse time de qualidade. A qualidade começa a girar a outra roda que está do lado, que é a autoridade. Sim. Então os clientes Quem tem a melhor qualidade é a autoridade no assunto. Então os clientes começam a te indicar para os demais, o próprio fabricante vê que tu tem comprometimento com o que tu quer fazer e vai. E aí... E agora eu estou até na minha última empresa, que eu vou chegar lá, na roda do growth, que é do crescimento. Então, qualidade... Então, não tem crescimento sem ter qualidade, sim, entende? Ou senão vai perder a qualidade. Isso. Você investe só em crescimento, você abre só que mão. Agora crescendo eu consigo continuar girando a qualidade agora cada vez mais. Sim. Então, uma roda vai ajudando a outra, tá? Legal. Então, eu usei essa ferramenta em todas as empresas. É bom que visualmente também te ajuda a organizar os pensamentos assim na gestão da empresa. Como chama? Fala pra galera. Chama Flywheel. Flywheel. Wheel é de roda, né? Roda. É bem interessante, tem vários exemplos na internet. Se clicar em imagens, assim, quando procurar, vai mostrar vários exemplos. E eu gosto de ter essas para mim, né? Legal. Na gestão. E... Conta pra gente agora, qual é o último desafio que você tá tendo? Sim. Qual é o último business plan que tá dando certo? É agora? Isso. Então, essa empresa deu certo. Eu acabei vendendo essa empresa para uma grande empresa do mercado, que é a Accenture, né? Uma das líderes do setor de tecnologia. Sim.
toda a nossa equipe foi para a Accenture, a gente conseguiu formar bastante gente lá também. Eu acabei sendo responsável durante um período sobre essa área no âmbito da América Latina. Uma dúvida, como é ser adquirido por uma empresa grande, assim, como sendo o fundador da empresa ali? Cara, como é essa sensação? Você fez um movimento para ser vendido? Você, tipo, anunciou isso? Ou você foi procurado para ser comprado? Como é? Para quem nunca viveu ou quem acredita que está montando um negócio que sonha em ser adquirido por uma grande empresa? Sim. Uma das coisas que esse Flywheel me trouxe, assim, e foi a experiência da minha primeira empresa, é difícil tu dar qualidade querendo abrir um leque para fazer um monte de coisa. Então, eu sempre, nas minhas empresas, após a minha primeira, eu resolvi me dedicar a um fabricante só, uma solução só. Sim. Primeira coisa. Então, a gente virou o melhor na América Latina que nós fazíamos, só que a gente era pequeno, vamos dizer assim, Sim. comparado a uma Accenture. Só para o pessoal ter ideia aí, nós tínhamos 200 colaboradores e no mundo a Accenture tem 600 mil. Sim. Não dá para comparar, né? Então, e aí, cara, coisas de Deus. Não teve um movimento. Na verdade, nós já tínhamos tido algumas consultas. Eu, na verdade, na minha primeira empresa, eu tinha tido algumas situações onde vieram grandes players do mercado tentar adquirir. E acabou não andando isso. Daí eu falei, eu acho que o movimento de aquisição, até como uma estratégia de começar, se é uma estratégia para atender contas enterprise, é interessante. Então, quando eu montei a Organize e depois as minhas empresas agora, que é a Bipro Institute e a Smart Coding Lab, eu já abri com essa ideia de estar pronto para que a gente tivesse uma aquisição com esse intuito de crescer, né, dessa forma, esteja possível. Então, todo mundo é CLT na empresa, a empresa sem dívida, sabe? Um CNPJ só. Então, desde o começo, eu já tinha preparado a Organize pensando que seria uma possibilidade. E aí, então, aconteceu, coisa que nós não esperamos. No mundo, a Accenture resolveu investir mais em cloud. E essa estratégia de SaaS, Software as a Services, como ServiceNow, está nesse core dessa. Então, ela começou a ver os players principais na América Latina e nos achou. Legal. E aí fizeram um contato, primeiro para fazer uma parceria, assim, a gente entregar serviço juntos, que não é uma coisa que eu gosto muito. E aí eles, cara, uma aquisição tá nos teus planos? Eu falei, tá. Daí o negócio evoluiu meio rapidamente. Em 6 meses, mais ou menos, estava tudo pronto. Rápido. Accenture, não posso dizer pelas demais, mas a Accenture tem uma estrutura só de Merger Acquisitions, atendendo o mundo todo e focado na América Latina exclusivamente. Nos trataram super bem. Como a minha empresa não tinha terceiros, não tinha PJ, não tinha nada, cara, várias planilhas tinha que preencher, eu não precisia preencher. Porque era todo mundo CLT, sabe? Tava tudo no sistema, tudo no sistema. governo. Só tinha um sistema único exportável no meu sistema, que é uma característica também que eu sempre faço, que se eu vou vender uma coisa, eu tenho que usar. Então, todos os meus sistemas eu tinha criado em ServiceNow, assim como agora todos os meus sistemas estão criados em OutSystems. Então, toda a gestão de pessoas, a gestão de contas a pagar, a receber, tudo estava ali, só exportei. Fazendo funcionar ali. Isso. Então, casa de ferreiro, espeta de ferro. É de ferro, isso. E aí o processo foi meio rápido. Cara, eu não posso me queixar, fomos super bem recebidos. E é óbvio que existe um choque cultural, né? Sim, porque que aí muda. Não é bem até uma Normalmente, questão... né, eu já tinha ouvido falar de outras aquisições, as empresas, quando compram, pedem para contratam, né, os fundadores para permanecer por um tempo indeterminado, muitas vezes, ou determinado. Geralmente, até às vezes, ela não faz negócio se o fundador, né, das empresas ou os líderes não ficarem, pelo menos durante um período. Então, assim, desde o começo eu expressei que eu gostaria de testar, nunca trabalhar numa empresa tão grande assim, e líder no que faz. E aí foi meio no meio da pandemia, cara. Então eu abri da Organize em 2014 e nós concluímos a venda em 10 de agosto de 2020. No boom. No auge da Então eu nem conheci meus gestores pessoalmente, praticamente, tudo remoto e tal. E aí eu entrei lá num nível que eu podia fazer a diferença, vamos dizer. Eu entrei como Manager Director, que eles chamam, que se tu pensar lá na Accenture tem um nível do presidente, depois tem um nível do cara que cuida de tecnologia, aí tinha uma pessoa que era meu chefe cuidando de nuvem, com várias disciplinas lá embaixo, e eu tava com ServiceNow embaixo. E aí já tinha uma equipe pequena lá de umas 40 pessoas mais ou menos, e a gente veio com 200, e depois juntos a gente expandiu isso para 300 e tantas pessoas, replicando esse modelo lá dentro. E aí assim, eu não me comprometi, mas eu disse que eu poderia ficar mais tempo. E aí eu fui ficando, no final eu acabei ficando 1 ano e meio, né?
Até a equipe já tá Isso, eu esperei a habituada. gente trazer as pessoas, daí eles têm uns Treinar ritos a lá. Nem treinar, assim, existem uns ritos lá dentro de avaliação super forte, né? De plano de carreira e avaliação dos Sim. colaboradores. Então eu procurei não só trazer as pessoas, organizar a parte de bônus que foram distribuídos para as pessoas, né? A parte de dinheiro, a parte financeira, mas também fazer uma rodada desses planos de carreira, deixar tudo estabilizado. E é assim, de algum momento eu achei que eu não estava fazendo a diferença como eu estava fazendo e resolvi empreender de novo. Se Não teve- jogar no mundo de novo. Não teve nenhum hard feelings, as pessoas Nenhum receberam... start, nada, foi só mesmo, deu tempo. Cumpriram Vamos tudo o falar que assim. prometeram, eu também me procurei, né, fazer tudo o que eu tinha prometido, somos amigos até hoje, né, o meu chefe, a gente sai para tomar uma cerveja, Legal. tudo, ele tá lá, cara, sim, deixar portas abertas também, né. E qual foi o último lance, então, agora? Isso. Onde você se jogou? E aí, então, a gente estava, então, naquele momento das soluções monolíticas, com cloud acabou surgindo o SaaS, que eu trabalhei com o ServiceNow, e com low code acabei, então... É um movimento longo de se aproximar para as áreas de negócio, porque Sim. com low code eu estou bem próximo do negócio. Aham. Então, hoje eu sou um dos parceiros locais de uma tecnologia que existe desde 2001, uma empresa existe desde 2001, que ajudou a cunhar o termo low code no mercado. O que seria o low code aí pro leigo? Low code é um desenvolvimento de aplicações feitas de forma visual. Aham. A gente utiliza... O low code seria pouco código. Pouco né? código, é. Tipo, você não vai ver quase Isso, código. tu pode desenvolver aplicações de alta performance, Aham. mas com pouco código, né? Legal. Não tu pode, claro, fazer aplicações simples, mas o low não é de coisas simples, né? Aham. É o significado de pouco código. Código. Então, hoje o desenvolvimento é totalmente visual e para o cliente, para as pessoas é fantástico, porque a curva de aprendizado é muito mais rápido. Como é muito mais visual, fica muito mais fácil tu entender o que está Acho que sendo feito. Qualquer um, sei Sim. lá, a ideia de qualquer um literalmente poder ter uma ideia e fazer uma aplicação Sim, já vou chegar lá. sem precisar. Sim, muito fácil. Para tu criar uma aplicação, basicamente tu cria ali a tua base de dados, a tua tabela que tu quer, né? Então, chamou de entidade em OutSystems. Tu pode pegar aquela tua entidade, por exemplo, despesas. Daí tu cria os campos ali, tu já arrasta ela para um canvas, está criado já as interfaces para tu interagir com aquela tabela ali que tá ali, né? Já preencher, Daí, teoricamente. rapidamente, tu bota mais componentes para melhorar o teu look and feel. Cara, já tá em produção, entendeu? Tu bota em produção. Daí, então, a OutSystems não é só uma plataforma de desenvolvimento, né? Ela é uma plataforma onde tu roda tuas aplicações Então, você desenvolve e já roda nela e ali. roda. Não, Isso. você pode desenvolver para terceiros? Sim, sim. Como eu desenvolvo um aplicativo para revenda? Sim, para posso. vender? Sim, eu posso. Que são as soluções de indústria, né? Eu posso, por exemplo, ter uma solução. Por exemplo, vamos supor que eu criei uma solução voltada para o segmento de advocacia. Sim. Aí os advogados não querem, escritórios não querem Eu comprar não a sou solução. advogado, Mas eles certo. podem usar a minha solução vendido pela minha empresa, pela Smart, por exemplo. Legal. É um dos caminhos. O outro caminho é esse escritório, nesse exemplo, comprar para ele o OutSystems e eu ajudo ele. Ou você presta o serviço de desenvolvimento para ele. Isso, sem dúvida. E aí, assim, a OutSystems, então, já estava no Brasil Legal. há muito tempo, só que ela não tinha CNPJ, ela usava um Master Reseller que ficava em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. E aí, o Javier Carrion, de novo essa pessoa... Esse Javier... muito legal ele. Ele veio e disse, eu já tinha saído Quando eu saí da Accenture, eu tive um tempo para pensar, e uma das coisas que eu tinha gostado muito na minha carreira foi de desenvolver pessoas, de ajudar pessoas a entrar no mercado de trabalho em TI, né? Legal. E por outro lado, tem um gap gigantesco de falta de pessoas de talentos em TI. Só para ter ideia, a Brascom, que é a Associação Brasileira de Empresas de Informática, de Comunicação, há muito tempo, desde 2021, ela vem dizendo que há um gap de mais de 100 mil pessoas por ano em TI. Ainda é? Ainda é. Depois, Isso. acho que durante a pandemia, isso Mas ainda ficou é. bem forte. Eu achei que a galera meio que se jogou na programação e todo mundo virou um pouco de TI, assim, ainda tá em... Não, ainda é. Tanto que agora saiu um estudo da ABS, que é a Associação Brasileira das Empresas de Software, né, do Brasil. É que também só aumenta a demanda, né? Só aumenta. Só vai ter mais tecnologia, porque tanto na bonança como na crise, cara, invista em tecnologia, não tem outra. Então né? aí mais pessoas... Isso. É claro que tem o low code, é uma das ferramentas que tu utiliza, que tu pode fazer mais com menos. Teoricamente, para diminuir a demanda. Isso. Só que assim, como já tem uma defasagem, quando a gente vê, por exemplo,
o Gartner, que era uma dos institutos que analisam tendências. Então, eles já analisavam a OutSystems, né, o mercado de low-code e no-code no mundo. Eles falavam que no mundo, até 2024, 65% das empresas já iam estar usando low-code e no-code, ano passado, 65%. Agora, eles estão dizendo que até 2028, as soluções, as plataformas de low-code, elas vão ser a principal plataforma para 60% das empresas, principal, não mais uma. Qual que é a ideia? Não depender de um programador, de um desenvolvedor? Não, na verdade, é tu agilizar as entregas que tu precisa para o negócio, entendeu? Tu ainda precisa ter do desenvolvedor, mas tu torna os teus desenvolvedores mais produtivos. Só para realmente trabalhar no que realmente Isso. necessita de um novo desenvolvimento que ainda não está disponível lá, seria isso? Isso é que, na verdade, o desenvolvimento tradicional, tu tem uma série de penalidades ali, né? Então, eu estava comentando sobre isso, né? A curva de aprendizado no ambiente visual é muito mais rápido de tu ter, comparado com a educação tradicional. Componentes reaproveitáveis agiliza mais também, certo? E aí, quando tu vai evoluir aquilo, para tu bater o olho numa coisa visual, é muito mais fácil do que... Então, essa série de características faz com que tu consiga reduzir o teu tempo de entrega e ajudar a TI a diminuir o backlog. E atender o cara de negócio lá para não ter o shadow IT, né? Então, low-code entra como uma estratégia. Agora, low-code e IA estão se juntando, né? Sim. Então, teoricamente, só falar para IA o que você quer. Isso. Hoje tu digita, mas daqui a pouco já pode... Acho que já tá falando. Não pode... Isso. O que acontece... Então, como nessa estratégia da OutSystems de se fortalecer no Brasil, com a vinda do Javier Carrion, eles montaram uma estrutura de vendas, pré-vendas, etc. E aí eu estava lá, quando eu saí da Accenture, né, eu resolvi investir em educação. Abri uma empresa que é a que eu tenho até hoje, chama BPro Institute, que é uma empresa com foco de formar pessoas para o mercado da tecnologia. Legal. A gente forma de forma gratuita. Então a gente criou um bootcamp, onde a pessoa, em 4 semanas, ela consegue aprender o mínimo que ela precisa para entrar na base da pirâmide. Legal. Certo? E como o Javier estava com OutSystems, eu acabei criando esse treinamento em OutSystems. Isso foi em maio de 2022. E a gente tem esse treinamento até hoje. Sim, felizmente, agradeço a quem confiou. A gente já tem a oportunidade de formar e ajudar pessoas, mais de 1.000 pessoas a serem desenvolvedores hoje na plataforma OutSystems. Eu tenho a intenção de expandir isso para outras tecnologias. Mas daí, quando chegou em novembro de 2022, teve uma oportunidade lá de... Um parceiro estava saindo do ecossistema e tinha algumas pessoas que já conheciam há muito tempo OutSystems, estavam disponíveis, e aí o Javier me disse, cara, tu não quer assumir essas pessoas aqui? E aí eram 7 pessoas, 2 viraram meus sócios, o Marcelo Avelar cuida de vendas na Smart, Coding Lab, e o Sandro Donoso cuida de serviços. E mais os 5 colegas que chegaram, já veio o arquiteto, já veio o engagement. Cara, o cavalo passou encilhado, como dizem os gaúchos. Passou correndo, era só subir no cavalo e ir na jornada, né? Então veio as pessoas excelentes, com o mesmo pensamento que eu já tinha, Legal. A mesma cultura. E aí, daí a gente começou essa jornada em final de 2022, com a Smart Coding Lab. Já tivemos 2 reconhecimentos no ecossistema, um nível Américas, como melhor novo parceiro. No nosso primeiro ano, a gente ganhou como melhor novo parceiro Legal. Que teve. Naquele ano, entraram 40 parceiros nas Américas e nós fomos o que recebeu esse reconhecimento. E no Brasil, ano passado, a gente recebeu o prêmio de relacionar a qualidade do nosso serviço. Legal. Porque a própria OutSystems, no final dos projetos, ela entra em contato com o cliente, faz pesquisas e de lá sai um CSAT, né, que é a avaliação do nosso serviço, cuja nota máxima é 5 e a nossa média é 5 em mais de 46 mil horas já entregues, né? Hoje a gente está com 40 pessoas na empresa. E aí, como eu estava comentando, está havendo essa fusão de low-code mais IA. E aí o Forrester é um que tem dito que a IA não é nem um lado meio ingênuo, que eles chamam, onde tu vai ter a IA como uma ferramenta em cada etapa do processo. Então, tu vai ter uma IA atrelada ao Excel, tu vai ter a IA no PowerPoint, tu vai ter uma IA para te ajudar no UX. Cara, assim, esse é um approach que eles chamam de ingênuo. A IA, pequenas ferramentas de IA espalhadas em várias etapas do processo. Todo lugar tem um IAzinho ali para te ajudar. Não é impossível fazê-lo, dá para fazer, mas tem outras alternativas. E aí tem o cenário, o outro extremo, que é o 80, que é o irreal, que eles chamam, ou imaginário, que é tu comanda a IA, que nem lá no Homem de Ferro que ele falava e o negócio criava Faz tudo. Faz sozinho, né? Eu então, preciso de tal coisa e ela vai decidir o que ela vai usar, ou qual ferramenta ela vai usar para criar o que você pediu para ela. Então, tu tem um meio do caminho que eles chamam de
AppGen, são aplicações geradas com IA generativa, que são geradas com e contêm IA generativa, modelos de IA ali dentro, tá? Que é onde a plataforma OutSystems está. Então, já há muito tempo, já está embarcada na plataforma OutSystems uma série de ferramentas de IA que te ajudam. Então, por exemplo, tu vai desenvolvendo, colocando os componentes para montar a lógica ou as telas da tua aplicação, ele já vai te dizendo aí os próximos elementos que tu pode utilizar. Poderia usar tal coisa. Já vai te dizendo ali, fazendo um troubleshoot, dizendo que, cara, assim não vai ter melhor performance. Então, já estava utilizando IA há muito tempo. Quando eu ia fazer um filtro numa base de dados, por exemplo, eu quero só os registros cujo campo valor é maior que R$100, por exemplo. Eu já era visualmente para eu criar esse filtro. Daí eles começaram a introduzir a possibilidade de tu fazer isso através de IA generativa. Então, de dizer, inclua somente os registros cujo valor é maior que R$100. Legal. Daí agora eles lançaram, no final do ano passado, uma nova plataforma deles que tem um componente lá chamado Mentor, que tu consegue desenvolver uma aplicação do zero utilizando IA generativa. Uma aplicação que sai totalmente funcional, inclusive integrando o que tu queira com SAP, com o que tu quiser. É só falar exatamente o que você precisa e ela desenvolve. Isso, nós temos o canal no YouTube da Smart Coding Lab, recomendo o pessoal procurar isso. Fala pro pessoal, qual é? O nosso site é o smartcodinglab.com, né? E a da Bipro Institute de Educação, biproinstitute.com. Mas nós temos um canal também chamado Smart Coding Lab no YouTube, que lá tem vídeos que mostram o uso do Mentor. Legal. Nós criamos uma série, nós divulgamos no LinkedIn, mas tem uma série, nós deixamos todos os vídeos no YouTube, e lá a pessoa pode ver o Mentor funcionando. Então, ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. E eu fiz aí um desenvolvimento, eu não fui muito preciosista no prompt que tu usa para pedir. Eu deixei bem simples para o pessoal ver o quanto a IA consegue ser criativa ali e fazer. Deixou a IA livre para criar, teoricamente. Aí eu criei algumas coisas bem... Cara, eu criei coisas mais comuns na área, no âmbito de empresas, como, por exemplo, como eu faço para gerir inovação. Então, criei uma ferramenta de gestão de ideias. Como eu faço para gerir as campanhas de marketing. Então, criei uma para isso. Como é que eu faço para gerir os talentos? Então, tudo base de conhecimento, tipo de coisa. Beleza. Aí eu criei uma que era pensando na dengue, que empresas possam, por exemplo, querer ajudar os seus colaboradores a se vacinar contra a dengue e qualquer outra coisa que apareça. Então, eu criei uma ferramenta para ajudar nas campanhas de vacinação. Tá lá, pode sair usando já. E aí eu criei uma pensando no Rio Grande do Sul, que é o meu estado, que sofreu lá com as enchentes. A minha irmã mais velha, ela é diretora de uma escola que trabalha com crianças especiais, né? E a escola foi utilizada como abrigo. Aí eu criei uma aplicação que chama Shelter Management, acabei criando em inglês, mas que é para gerir abrigos. Então, tu gere as pessoas que estão ali, as pessoas podem dar feedback, tu gere os supplies, né, que tu coloca ali, tipo medicamentos, cobertores. Então, tudo isso foi feito com o Mentor e de uma forma fácil. Então, o que está acontecendo hoje com o low code? Com o low code, antigamente tu insistindo que a tecnologia se aproximasse do negócio. Agora tu tem um caminho inverso. Negócio pode utilizar isso e se aproximar da tecnologia. Então, com isso, tu acaba resolvendo um dos principais medos, problemas que tem, na verdade, da adoção de IA nas empresas. Não dita por mim, mas sim por uma pesquisa que saiu na Forbes. Qual é esse medo? Então, o medo para 69 pessoas que trabalham nas empresas é... o medo da adoção e delas ficarem para trás em relação à IA. Delas perderem o emprego em relação à IA. Ah, tá. Então, das pessoas colaboradores. Isso, os colaboradores das empresas. Então, isso faz com que elas não queiram que IA seja mais adotado nas empresas e as empresas, por outro lado, querem adotar mais. Então, como é que tu faz para resolver esse problema? Cara, tu tem que incluir essas pessoas cada vez mais nesses projetos relacionados à IA. Aproximar o IA das pessoas. Então, essas soluções como o da OutSystems te permite fazer isso e quebrar esses medos da adoção da IA. Porque além de tu treinar a pessoa muito mais rápido usando low code mais IA, ou seja, em IA, ela já consegue... ela consegue contribuir muito nos projetos, né? Então ela não fica à parte vendo as coisas acontecerem, ela está dentro dos projetos. E qualquer um pode usar o Mentor, por exemplo? Como faz? Quanto custa? O quanto vai custar? Isso, existe há muito tempo a OutSystems já deixou disponível essa plataforma para as pessoas usarem de forma recreativa, vou chamar assim. Então, a versão, ela tem hoje 2 plataformas sendo executadas. Uma, que é o que a maioria dos clientes tem, que chama O11, ela não tem um Mentor disponível, mas ela tem todas as funcionalidades do resto e tu pode brincar ali. Tu não paga nada para usar. Só que agora, recentemente, na plataforma nova onde roda o Mentor, que essa plataforma se chama ODC, ela está disponível gratuitamente para tu usar por um período de tempo
e tem todas as funcionalidades, e tu pode ativar e tu consegue tu mesmo criar tuas aplicações ali. Legal. Isso. Na anterior ainda, na versão anterior, tu tem até 100 usuários que tu pode pendurar na tua aplicação e sair usando nessa versão recreativa. Na versão nova que já usa o Mentor já não tá assim, ela tá por um tempo, até porque o Mentor ele tá na versão, vamos dizer assim, 1.0. E qual é a remuneração de vocês se não tem custo, teoricamente? Ou Não, vocês para estão isso, usando- o que a gente quer é que o ecossistema aumente, que mais pessoas conheçam a tecnologia, Sim. essas pessoas elas vão se inserir no mercado, Aham. seja trabalhando como empresas como a nossa, que presta serviços nisso, ou Isso. mesmo nos clientes, Certo. sugerindo esse tipo de solução para os clientes. Então, Seria como, sei lá, é só um código mesmo, não é uma instituição, teoricamente falando? A ideia do... a ideia é tu não do- usar isso para tu não... no final, aquele cara que começa nessa plataforma recreativa, Uhum. Que ele se ela tem torne alguns um limites, daí isso. tu acaba virando um cliente, Se aquela torna empresa. cliente porque ele não Isso. conseguiu fazer tudo ali sozinho, teoricamente. Ninguém compra o que não conhece, né, Uhum. João? Então, aquilo ali é uma forma de tu divulgar a mensagem. Entendi. E aí as pessoas conhecendo a mensagem, eu falei, opa, isso aqui pode ser interessante para minha empresa, para o meu negócio. Então, quem sabe eu começo aqui experimentando, e aí eu sigo depois fazendo cursos na BPro Institute de formação, e depois chamando a Smart Code Lab para ajudar nessa jornada. Aí tá? sim criar o pacote como um todo ali. Isso. Mas a gente está vivendo essa transição, eu queria finalizar essa ideia toda, Finalize. que a minha história acabou permeando essa evolução da tecnologia. Então, eu comecei lá com infraestrutura. Como a gente brinca aqui, você começou, era tudo mato. Né? Tudo mato, isso. Eu comecei com infraestrutura, depois eu peguei essa onda do SaaS, e agora eu estou na onda do PaaS, né, que são as plataformas de desenvolvimento baseadas em low-code. Cara, não sou eu que estou dizendo, basta olhar o que dizem aí os analistas entendidos. Não tem como fugir, porque, cara, de novo, o negócio impera. Então, assim... E é o low-code tem o no-code, você tá falando. No-code é mais simples ainda, que quer dizer... aí você não vai ver Isso. código de... porque acontece, falando de OutSystems, se tu quiser, por exemplo, ter o teu código próprio, tu consegue injetar ali, criar módulos que vão... Uhum. eu não quero usar uma pesquisa no banco, eu quero fazer a minha pesquisa própria usando o SQL, por exemplo. Cara, tu pode fazer. Né? Então, eu tenho algum componente ali em JavaScript, eu quero consumir. Cara, tu bota ali, não tem problema. Esse é o low-code. É isso. O no-code não é algo que... É nada, é isso. É não nada usa. de código Isso. mesmo. Mas, de novo, se tu pensa numa pessoa da área de negócio, provavelmente ela não vai fazer low-code, ela vai fazer um no-code. Então, ela vai usar o OutSystems sem código nenhum. Sim. E ainda vai usar a linguagem natural hoje, tá? Então, cara, estamos vivendo... Qual linguagem, de curioso? Que linguagem? Cara, depois, quando tu compila, sai .NET ali. E a OutSystems tem um negócio interessante, que é um dos únicos fornecedores que eu vi de plataformas a service, assim, de desenvolvimento de aplicações. A própria ServiceNow não tinha isso, não tem. Que é no final, por exemplo, não quero mais. Cara, acabou o casamento, não quero mais e tal. É possível eles chamam de no lock-in, né? Tu não tá preso na plataforma. Se tu quiser, tu consegue levar não só teus dados, que todo mundo dá, mas também tu consegue levar a tua aplicação exportada em .NET, por exemplo. Ela funciona fora. Aí tu compila no outro lugar, isso. Legal. Então, assim, cara, que seja bom enquanto dure, sabe? Mas, cara, ninguém sai, porque... Que funcione e tá tudo ali. Se tu vê bem, então, o OutSystems é líder no mercado. O OutSystems, cara, preço de entrada, cara, é coisa de 150, 180 mil reais por ano. Ridículo para muitas empresas. Já consegue desenvolver um monte de coisa. Livre para desenvolver qualquer coisa. Qualquer coisa. E daí, só para linkar as coisas. Imagina uma empresa que tem 170 aplicações SaaS. Quanto ela não paga de licenciamento? Aí tu pega uma solução como essa, que tem o melhor dos mundos. Tu vai construir, mas tu vai construir com componentes já prontos. Tu vai usar inovação que às vezes nem tu pensou, que o ecossistema está pensando para tu botar nas tuas aplicações. Então tu consegue, se tu quiser, se tem uma aplicação SaaS lá que tu usa pouco, ou assim, tá muito cara para tu manter, tu pega uma plataforma dessas, quando tu licencia aquele usuário, tu licencia para ele usar qualquer aplicação que tu criar ali. Então tu pode substituir um CRM, caso tu queira. Tu quer, por exemplo, tu não quer comprar ServiceNow para gestão de serviço de TI, por exemplo, todos aqueles processos. Tu quer só um incidente, gestão de nível de serviço, tu pode utilizar. Só faz isso. Deixa disponível só que realmente faz sentido para você. Os principais caminhos que nós temos, que nós utilizamos muito, é a automação de processo, evidentemente. Legal. Inovação, agora muito com IA.
Modernização de aplicações, tem clientes que têm coisas antigas e querem... Já trazer para o mundo moderno. Isso, portais de comunicação com alguém, por exemplo, quero criar um programa de fidelidade via celular, quero ter um portal único para ser um guarda-chuva para vários sistemas que estão atrás. Legal. Então, assim são, as áreas são infinitas e que podem ser utilizadas. E, assim, é muito fácil, até para finalizar aqui a minha parte, é muito fácil tu pegar modelos de AI e tu incluir nas tuas aplicações, porque já tem os conectores prontos, senão é muito fácil de tu criar um conector novo. Então, eu vou dar um exemplo de uma solução real que nós entregamos em dezembro agora do último ano para um cliente. Conta pra gente. É um cliente do setor de celulose, madeira, papel. Eles, na verdade, são especializados em papéis. É uma empresa quase centenária, criada nos anos ali no meados da Segunda Guerra, fica lá no sul do país, do Brasil. E um dos negócios que eles têm é fornecer portas para condomínios, seja residenciais, de apartamentos, de casas, escritórios. Só para tu entregar a porta com a dimensão correta, tu tem que ir lá e medir os vãos das portas. Isso. E esse é um processo manual que o cara vai e faz isso. E ele anotava num papel isso aí. Perdi o papelzinho. Perdi o papel. Cada um anotava. O pessoal lá, só quando ele chegava, sei lá, no escritório, ou ele conseguia entregar isso para alguém digitalizar, colocar numa planilha, etc. Então tinha muitos erros e tal. E aí eles nos trouxeram o desafio que era, cara, o que a gente consegue usar de IA para melhorar esse processo? Então, nós criamos uma aplicação mobile para esse cara de campo. Hoje ele consegue, claro, manualmente já na aplicação e deixar essa informação disponível real-time para lá. Precisa. Mas ele consegue hoje fazer com voz. Para isso, nós utilizamos alguns modelos de IA do Google. Um para transcrever, né, a voz em texto. E outra que esse é o Google Speech to Text. E outro que é o Google Gemini para extrair as informações pertinentes a esse assunto e inserir nos campos da aplicação, né? E aí nós criamos também uma interface web para o pessoal do centro lá começar a receber essas informações, validar. O áudio vem junto, então ela pode dar play para garantir. Play, ver se quanto tempo demorou isso aí para fazer? 2 semanas. Rápido. Até foi engraçado porque a gente até demorou mais tempo nos testes, porque como é voz, a gente teve que 2 semanas testando. 2 semanas fazendo desde o início da concepção até a entrega. Pronto. Produção. Então demorou menos para fazer, teoricamente. Demorou menos. Aí os testes, a gente demorou um pouco mais do que o normal, porque a gente teve que testar o speech to text. Então, eu falando, Leandro, do Rio Grande do Sul, é de um jeito. Estou falando aqui de Limeira. Tá em Indaiatuba hoje, mas de Limeira. Fala com um R puxado. Isso, é outro. O cara lá é uma empresa de Santa Catarina, o cara fala com outro sotaque. Então, foi bem interessante que na hora da qualidade, ali, de verificação da qualidade, a gente teve que melhorar lá o nosso processo para incluir isso aí em virtude dos modelos que estamos usando. Legal. Isso é um exemplo, daí eu queria finalizar aqui comentando que lá no nosso site também do YouTube, da Smart Coding Lab, tem vários vídeos que mostram como é fácil de tu usar modelos de IA inserindo em aplicações de negócio. Lá tem vários exemplos. Então, eu não estou falando só de tu criar aplicação usando IA, mas tu pegar o modelo de IA, por exemplo, que analisa imagens, áudios, enfim, e vídeos, e tu colocar dentro da tua aplicação para tu prestar um melhor serviço para o teu cliente final. Para melhorar a qualidade da entrega. Isso. Está tudo lá no nosso site do YouTube, quem puder ir lá, passar lá e prestigiar, agradeço. Então vamos encerrando aqui, a gente conversou já, passamos da 1 hora aqui, teoricamente, agradeço muito sua presença, passa pra gente aí todos os seus canais, quem quiser continuar conversando com você fora daqui, onde te encontra, por favor, conta pra gente. Obrigado pela oportunidade. Vamos deixar os agradecimentos para depois. Primeiro o Jabá, então. Conta o Jabá. Pra gente. Então, para quem tiver interesse em se formar na plataforma OutSystems e acompanhar o nosso trabalho em educação, basta entrar no site biproinstitute.com, e lá vocês podem acompanhar tudo que está acontecendo lá, quando vão ter os bootcamps, como é que vocês podem fazer para se inscrever e participar dessas turmas que, além de ter um conteúdo super especial, com mais de 70 aulas do bootcamp, a gente tem todo o acompanhamento técnico e psicológico que nós damos durante a duração dos bootcamps, tá? E nós também... e quem quiser curiosidade, quiser contratar os nossos serviços, conhecer mais da tecnologia OutSystems, ver como a tecnologia OutSystems pode ajudar as suas empresas a crescerem, a prosperarem no mercado, também via smartcodinglab.com, lá tem uma paginazinha de contatos,
basta mandar uma mensagenzinha pra gente que a gente entra em contato e tenta ajudar vocês aí nessa jornada aí com OutSystems, tá bom? Legal. Obrigado. E o Leandro? Onde encontra o Leandro? O Leandro é bem fácil, eu tô no LinkedIn lá, é Leandro Carneiro Torres, o meu nome. O meu contato mesmo é bem fácil, é leandro@smartincodilab.com, que é meu e-mail pessoal. E o meu telefone, posso deixar também? Não, você que manda. Claro, tranquilo, não Cuidado tem só problema. com a galera passando trote. Não, cara, eu recebo 100 ligações hoje por dia. É difícil, mas vou passar o telefone que está lá à disposição também, é o 11, telefone aqui de São Paulo, 991266159. E eu fico à disposição, se eu puder colaborar, só entrar em contato. Legal. Muito obrigado, Leandro. Espero que você tenha gostado aí do bate-papo aí. Bem legal, bem informativo aí, sua carreira brilhante. Parabéns aí. E eu entendi como é que faz para ser adquirido por uma empresa. Como é que é? Só fazer o melhor serviço possível, ser o melhor da América Latina, Tá que você vai ser adquirido facilmente. É verdade. Cara, muito obrigado pelo convite, obrigado te conhecer, agradeço por te conhecer também, conhecer a tua equipe. Isso. É um prazer estar aqui podendo falar. Desculpe ter falado tão rápido, que são várias coisas para condensar. Se no futuro tu quiser detalhar um pouco mais essa parte de capacitação, ou algum assunto relacionado só ao low code, ou algum assunto de gestão empresarial, fico à disposição. Cara, eu que agradeço a sua presença, ter disponibilizado seu tempo para vir aqui conversar com a gente. As portas abertas, sempre que você tiver um lançamento, uma nova empreitada aí na sua carreira e quiser vir aqui divulgar, contar pra gente o que tá acontecendo de novo no mercado, as portas sempre vão estar abertas. E conte com a Beats e o Beats Podcast aí para tudo que você precisar. Agradeço muito. Obrigado. E é isso. Muito obrigado, galera, que ficou aqui até agora. Compartilhe com seus amigos. Apresentem o Beats Podcast para todo mundo da sua família, da sua empresa. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Leandro. E vamos ficando por aqui com esse Beats Podcast. É isso aí, galera. Até o próximo. Valeu!